acorda um dia após a Páscoa com a triste notícia da morte do Papa Francisco aos 88 anos. O pontífice faleceu na Casa Santa Marta, onde vivia após complicações respiratórias que vinham se agravando nos últimos meses. Francisco fez sua última aparição pública ontem, na Praça de São Pedro, durante a missa de domingo de Páscoa. Fiel à sua humildade, ele pediu que os ritos fúnebres fossem simples, centrados na esperança cristã e na ressurreição. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, foi o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta a chegar ao trono de São Pedro. Argentino, filho de imigrantes italianos, ele foi eleito em 2013, sucedendo o Papa Bento XVI. Seu papado foi marcado pelo diálogo interreligioso, pelo combate à pobreza e pela defesa intransigente dos excluídos, sejam eles imigrantes, indígenas ou minorias sociais. Em nota oficial, o Vaticano declarou: ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal. A repercussão, é claro, é global. Líderes religiosos, autoridades políticas e milhões de fiéis em todo o mundo se despedem de um homem que marcou uma nova era para a Igreja Católica. Aqui no Brasil, o governador Eduardo Leite foi um dos primeiros a se pronunciar, lembrando o encontro que ele teve com Francisco no Vaticano no ano passado. E o Papa deixa um legado, um chamado à paz, à justiça e ao cuidado com os mais frágeis. Está aí na sua tela o pronunciamento de Eduardo Leite pela manhã nas redes sociais, destacando que há pessoas que entram para a história não por aquilo que dizem, mas pelo silêncio que rompem. O Papa Francisco foi assim, sua voz quebrou silêncios profundos, escreveu Eduardo Leite nas redes sociais. Ao longo do programa de hoje, você vai acompanhar mais detalhes sobre o velório, as homenagens e até, Bruna, a expectativa pela escolha do novo pontífice. E claro, todas as notícias aqui do estado ao longo dos últimos dias de feriadão no Rio Grande do Sul, feriadão de Páscoa. Nós vamos atualizar vocês a partir de agora até o comecinho da tarde desta segunda-feira. Bruna. Então sim, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao SBT Rio Grande. Hoje a gente não teria como começar de uma forma diferente, né, Pinzon? Exato. Prestando também a nossa homenagem ao Papa Francisco, que se foi. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou, então, pelas redes sociais após a confirmação da morte do Papa Francisco. Há pouco, o Pinzon já estava trazendo alguns trechos desta homenagem, né? Leite lembrou com carinho o encontro que ele teve com o pontífice há cerca de um ano. Isso aconteceu lá no Vaticano. O governador presenteou, aí estão as imagens, o Papa com as camisetas do Brasil de Pelotas, do Grêmio e também do Internacional, e com uma escultura das ruínas de São Miguel, que vocês conseguem ver bem nessa imagem, né? O governador explicando para o Papa. Durante esse encontro, inclusive, Leite também aproveitou para convidar Francisco para visitar o estado em 2026, ou seja, no ano que vem, porque em 2026 serão celebrados os 400 anos da chegada das missões jesuíticas ao território gaúcho. Bom, no post de hoje, Eduardo Leite escreveu: há pessoas que entram para a história não por aquilo que dizem, mas pelo silêncio que rompem. O Papa Francisco foi assim. Sua voz quebrou silêncios profundos. O governador destacou a humildade, a escuta atenta e o olhar acolhedor do Papa, além do seu legado de diálogo, empatia e respeito à dignidade humana. Francisco, o primeiro Papa jesuíta da história, faleceu deixando uma marca profunda não apenas entre os católicos, mas em todos que acompanharam seu papado voltado à justiça social e também à inclusão de todas as pessoas. É um assunto de grande repercussão em todo o mundo. Ao longo dos próximos dias também, o acompanhamento diretamente do Vaticano, o SBT, que ainda durante a madrugada, no SBT News, informou em primeira mão aos telespectadores aqui da emissora da notícia confirmada pelo Vaticano. Essas são imagens que vocês estão acompanhando do Papa Francisco abençoando no ano de 2023 um pedaço da mão do Cristo Protetor de Encantado, um fragmento da mão direita
do Cristo Protetor, que foi inaugurado há poucos dias no Vale do Taquari. Aquela peça que está aí na mão, ela pesa 5 quilos, tem 40 centímetros e um dos responsáveis pelo movimento do Cristo Protetor lá em Encantado, que no ano de 2023 levou esse pedaço para ser abençoado pelo Papa Francisco. Percebam que nós estamos tratando de um painel aqui, de uma fotografia que está exposta inclusive lá no Santuário do Cristo Protetor, que hoje, 4 horas da tarde, irá celebrar uma missa em homenagem ao Papa Francisco. E me chama muito a atenção, Bruna, imediatamente aqui ao lado, uma embalagem de erva mate. Afinal de contas, o Papa argentino várias vezes foi flagrado tomando chimarrão com erva brasileira, com erva mate uruguaia também, como é nesse caso. E essa entrega que foi feita e a bênção dada pelo Papa Francisco à mão direita do Cristo Protetor aqui do Rio Grande do Sul, do município de Encantado, Bruna. E é por isso que a gente vai repercutir também as homenagens ao Papa Francisco, que também vem do Vale do Taquari, de diferentes partes aqui do nosso estado. E vocês já estão vendo aqui na nossa tela também toda essa cobertura das despedidas, das homenagens ao Papa Francisco, que estão no nosso portal de notícias, no SBT News. Se você puder voltar um pouquinho lá em cima, a repercussão que nós não trouxemos ainda é do presidente Lula, dizendo que Francisco buscou levar amor onde existia ódio. Representantes dos 3 poderes aqui no país e outras personalidades da vida pública nacional estão lamentando, principalmente pelas redes sociais ou através de vídeos divulgados aí nas suas contas nas redes sociais. Logo abaixo também o vice-presidente Geraldo Alckmin, em entrevista exclusiva agora há pouco ao Primeiro Impacto, destacou e relembrou do encontro que ele teve com o Papa Francisco em dezembro de 2024. Esses são os destaques do SBT News, que está fazendo, Bruno, uma cobertura completa desde muito cedo, como nós destacamos, explicando o passo a passo a partir de agora, quando é considerado que existe uma lacuna, uma vacância. E aí, por isso que vai explicar também questões como, por exemplo, um novo conclave. É exatamente, aqui no SBT News, né, Pinzon, para quem tem curiosidade, quer entender um pouquinho melhor como funciona tudo isso, nos próximos 20 dias muitas coisas vão acontecer, né? Tem esse novo conclave, como que funciona a escolha de um novo Papa, quais são alguns dos nomes que já começam, né, a percorrer aí o mundo todo. Existem brasileiros nessa lista, 2 brasileiros pelo menos que já aparecem nessa lista de possíveis novos papas. Então, se vocês entrarem no SBT News, vocês vão poder acompanhar esse passo a passo, entender um pouco mais de tudo que vem a partir desse anúncio, então, da morte do Papa Francisco, de toda essa mobilização, de todas as homenagens que acontecem no mundo inteiro. É claro que a gente aqui no Rio Grande do Sul vai trazer tudo que vai estar acontecendo aqui no nosso estado, mas no SBT News vocês têm um panorama do que acontece no mundo inteiro relacionado a esse momento aí de muita tristeza, né? Que todos os cristãos estão vivendo, que todas as pessoas que têm na figura do Papa Francisco um homem que realmente pensou no mundo inteiro, que lutou pela inclusão, que lutou pelos mais pobres, que era um Papa muito humilde, que era um Papa diferente. Muitas pessoas se referiam a Francisco como um Papa diferente, um Papa muito simples, um Papa muito próximo do povo, né? E a gente tem essa proximidade, parece que maior ainda, por ele ser argentino, ser praticamente nosso vizinho, né, Pinzon? Então, ontem mesmo o Papa participou, né, da missa lá no Vaticano, falando aos fiéis. Na verdade foi lido por outra pessoa, né, as palavras escritas por Papa Francisco. Ele ainda fez um passeio pelo Papa Móvel. Então, assim, ontem mesmo ele esteve próximo dos fiéis no Vaticano, mas infelizmente, por volta das 2 e pouco da manhã, ele acabou falecendo. É verdade. Dava para ver nas imagens ainda de ontem, Bruna, que aquela vitalidade ou que aquela vontade de estar junto ao povo já não era a mesma, infelizmente. E, inclusive, fontes do Vaticano dizem que os médicos do Papa Francisco disseram assim, a gente não vai se responsabilizar, mas é um desejo dele. Essa imagem extremamente emblemática no período da pandemia, quando todo mundo estava dentro das suas casas. Ele foi sozinho, abaixo de chuva, de arrepiar aquele momento em que ele fez uma oração para o mundo inteiro que estava enfrentando as dificuldades da pandemia. Um Papa extremamente atento a tudo o que acontecia
aos assuntos do mundo, Bruna, não à toa, em maio do ano passado, no dia 5 de maio, ele se manifestou dizendo: faço as minhas preces à população do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, afetada por uma grande inundação. Que o Senhor receba os que se foram e conforte os familiares e aqueles que tiveram que deixar as suas casas. Ou seja, muito atento e muito ligado, acima de tudo, Bruna, numa descentralização do poder papal. Porque a Igreja Católica vinha de uma coordenação do Papa Bento XVI, que em 6 séculos na história da Igreja tomou uma decisão que era deixar o seu papado, abandonar o seu papado e ir viver em uma casa para aqueles que já estavam com uma idade um pouco mais avançada lá no Vaticano. E imediatamente, um mês após Francisco ser declarado um novo Papa, no dia 13 de abril de 2013, ele convocou, Bruna, uma espécie de colegiado entre 7 e 8 cardeais, no sentido de que, bom, a partir de agora as decisões da Igreja Católica não serão apenas do Papa, mas também de outras vozes, de outros continentes, fazendo com que as decisões da Igreja Católica a partir daquele momento fossem consultadas a essas pessoas numa clara, isso não é segredo para ninguém, numa clara tentativa da Igreja Católica de evitar, digamos assim, a evasão de fiéis que estava sendo muito grande, principalmente nos países aqui da América do Sul e da América Latina como um todo, tendo esse ineditismo de ser o primeiro Papa da América, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa Francisco... jesuíta. E o primeiro Papa jesuíta. Esses 3 itens que a Bruna me ajudou aqui a relembrar, ou seja, já tinha um tom logo nos primeiros dias da escolha do Papa Francisco lá em 2003. E a gente falou antes lá na redação, Bruna, nem parece que já se passaram 12 anos. Né? Ele promoveu mudanças importantes. Exatamente. Ele nunca se absteve de opiniões de diferentes assuntos, né? Isso. Ele sempre esteve muito presente, colocando claramente as suas opiniões pessoais, mas também falando em nome da igreja, trazendo esse tom de conciliação e sempre pedindo muita paz para o mundo. Inclusive ontem, no seu último pronunciamento, ele também pediu por paz no mundo. E a paz que é desde aquela de dentro de casa até a paz relacionada a As conflitos, a guerras e outras situações. Bom, o SBT Rio Grande desta segunda-feira, como vocês já perceberam, ele é especial por conta da morte do Papa Francisco, mas também a gente vai se dedicar a outros assuntos aqui do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, temos problemas relacionados à ordem da segurança pública, Bruna. A gente já trouxe na sexta-feira aqui 6 feminicídios, 6 mulheres que morreram. Teve outras ocorrências na área policial aqui no estado. Do trânsito também, né? Do trânsito também, é verdade. Estamos falando de uma volta de feriadão para muitos gaúchos que foram aproveitar a Páscoa junto das suas famílias. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje, que está só começando, mas tem outro destaque que também é muito importante para os gaúchos, né, Bruna? Com certeza, não teria como ser diferente. Esse final de semana estava todo mundo também ligado no esporte e é por isso que nós vamos falar sobre esse assunto agora, chamando o Jeremias para essa nossa conversa, porque a gente vai falar do jogo, com certeza, Jeremias, mas a gente também quer falar sobre o Papa, porque ele tinha uma relação muito forte também com o esporte, com o futebol. Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, Crisão, e a todo mundo que está com a gente. O Papa Francisco era um apaixonado pelo futebol, né? E, em específico por um clube, o São Lourenço de Almagro, da Argentina. E existe uma curiosidade, aí as redes sociais do São Lourenço, fazendo uma homenagem, agora pela manhã, depois da notícia do falecimento do Papa, né? Tem uma história muito curiosa. O Papa, ele assumiu o posto maior da Igreja Católica em 2013 e o São Lourenço conquistou a primeira Copa Libertadores da história em 2014. Olha aí. Então, já na largada, o Papa pegou essa questão de ser um Papa pé quente. Eu ia te perguntar justamente isso, a gente poderia dizer um Papa pé quente. Porque depois aí a Argentina conquistou a Copa do Mundo também, durante o papado do Francisco, né? E ele era um torcedor apaixonado por esse clube. A gente viu ali nas imagens a carteirinha de sócio, tá? Ele era sócio do São Lourenço. E, Pinzon, o mais legal do São Lourenço é o seguinte: o São Lourenço ele é conhecido como o Cuervo, tá? Que é uma alusão ao corvo, né? Por quê? Porque o São Lourenço foi fundado muito com uma iniciativa de um padre salesiano chamado Lorenzo Massa.
Então o clube ele tem uma conexão muito grande com a Igreja Católica, né? E ele recebeu esse apelido dos rivais porque o fundador andava sempre com uma batina preta. Preta, né? claro. Então a história do clube também tem muito a ver com a Igreja Católica e ele é o torcedor mais célebre do São Lourenço, com certeza. Aquela imagem da carteirinha dele é bem emblemática. Ingressou em 2008 como sócio do clube, uma fotinho dele com a batina. Gerê, e sabendo disso, né, o próprio governador Eduardo Leite também, no encontro com o Papa, levou as camisetas da dupla Grenal também, do Brasil e lá de do Pelotas. Brasil de Pelotas, Aí e entregou nas mãos do Papa, né, como uma homenagem de alguém que gostava de futebol, dos nossos times, de alguns dos nossos times aqui do Rio Grande do Sul, para esse líder da Igreja Católica, que também era um torcedor apaixonado. Foi uma grande iniciativa do governador e na época, quase exatamente um ano atrás, eu me lembro que o Chavante nas redes sociais comemorou demais porque o Papa, ao receber as camisas, ele toca na camisa do Chavante, na camisa do Brasil. Então, pro torcedor de Pelotas, ele escolheu o time dele. E abençoou. Escolheu o Brasil, né? Escolheu a camisa do Chavante ali para tocar. E nas redes sociais todo mundo brincou, e agora tá relembrando isso, de que houve um dia em que o Papa escolheu um time no Brasil, no Rio Grande do Sul, para torcer. Foi o Chavante. A imagem vai vir a seguir ali. Vocês vão ver a mão direita do Papa tocando justamente na camisa que tá ao centro. Olha que é a aí. camisa reserva do Brasil. Camisa reserva do A Chavante. camisa oficial do Chavante é lindíssima. Eu acho particularmente aquela combinação de cores. Rubro-negra, né? A camisa Exatamente. rubro-negra. Mas essa branca também é maravilhosa, né? O escudo do Brasil é maravilhoso. Bom, Jeremias, o Grenal do sábado continua rendendo até agora na segunda-feira, principalmente por conta, não é do extracampo, é do dentro de campo, mas envolvendo a arbitragem. Polêmica, né? Polêmica. Pois O Grenal não termina com apito final, né, gente? Não poderia ser diferente dessa forma. Muita polêmica. Vamos primeiro confirmar que foi 1-1 clássico, tá? 1-1, o Grêmio saiu na frente, uma surpresa até pela pressão que o Grêmio fez, e aí o gol foi contra do goleiro Antony. O Grêmio fazendo uma blitz, o Inter era o favorito, mas o Grêmio foi pra cima, pressionou o Inter e conseguiu fazer 1-0. O gol foi marcado contra, né? E aí o Inter no segundo tempo de pênalti com o Alan Patrick empatou. Tudo igual em mais um Grenal nessa temporada. Olha o Alan Patrick aí, ó, convertendo. Só que a polêmica, ela tá num lance quase na reta final do jogo, 38, 39 do segundo tempo. A polêmica é nesse lance aí, em que o Aravena, atacante do Grêmio, entra na área do Inter e é derrubado pelo Brian Aguirre. Vejam ali, ó, a gente fez até o destaque. Para os gremistas, pênalti claríssimo. Para os colorados, segue o jogo. E o árbitro não marcou a penalidade, o VAR não apontou pênalti e o jogo seguiu. Aí vocês imaginam o que aconteceu, né? Sim, pois é. Não tem como a repercussão não ser diferente, né, Jeremias? Até porque nesse jogo, antes da partida iniciar, tu me corrija se estiver errado, existia um favoritismo, ou pelo menos pelas condições do Inter, né, que o Inter seria o campeão, o vencedor. Aí o Grêmio fica um período aí na frente do Inter no jogo, até acontecer esse empate. Então, se esse pênalti fosse marcado e fosse, né, o gol realmente saísse convertido em um gol, exatamente, teríamos um resultado muito diferente que agradaria muitos gremistas, ainda mais nesse momento dessa fase ruim Com certeza. que o Grêmio está vivendo. Com certeza. Para os gremistas, o resumo do Grenal é esse. O Grêmio deixou de ganhar porque o pênalti não foi marcado. Óbvio que teria que bater o pênalti, né, pessoal? Sim, óbvio, né? Sim. Mas para os gremistas é isso. E para os colorados, fica um quê, assim, de que o time não jogou tão bem como se imaginava. Mas sobre a polêmica, o diretor, eu posso chamar agora os dois lados falando sobre a polêmica? Vamos ouvir o presidente do Grêmio, o Alberto Guerra, pediu para falar depois do jogo. Tá? Tá. E olha o que o presidente falou sobre esse lance que o pênalti não foi marcado. Solta aí, diretor. É impressionante como um pênalti de concurso desses não é dado. O que me chama a atenção é ele ter dado aquela falta no Cristaldo, depois do lance do pênalti, e não ter dado aquela falta dentro da área, que foi muito mais falta, né? Ou seja, ele chamou de escandaloso e pênalti de concurso, ou seja, aquele que é claro, né? E o que vocês acham que falou o técnico do Inter, o Roger? Será que ele disse que foi pênalti? Acho que ele pegou mais leve, né? É? Vamos ver. Solta aí. Ponto fora de casa sempre comemorado, ainda mais num clássico, né, que já foram
outros disputados esse ano e a gente se mantém ainda conseguindo produzir bem mesmo na casa do adversário. Foi um jogo de momentos distintos e muito mais da minha avaliação, né, porque a gente, em alguns momentos, aceitou fazer o tipo de jogo que o Grêmio teve disposto a propor, né? Um jogo de disputa de primeira e segunda bola, né? Um jogo de contra-ataque, né? E de muita energia física. O mais importante de tudo também é que esse time ele se recusa, né? O nosso time tem se recusado a ficar atrás do placar. Vocês vão ouvir no SBT Esportes RS mais do Roger falando sobre o Grenal e dizendo o que ele achou do lance do pênalti, que é a polêmica. É a polêmica do final de semana e que vai render muito ainda, né? Que o Inter só volta a jogar amanhã e o Grêmio na quinta-feira. Então o Grenal vai continuar rendendo. Ô, Jeremias, tem uma imagem emblemática que é a saída da comissão de técnicos escoltados pela Brigada Militar. Você viu essa imagem? Dos árbitros? Dos árbitros, isso, Sim, dos juízes saindo escoltados pela Brigada Militar. Esses dias eu ouvi um grande nome, Paulo Roberto Falcão, questionando por que os árbitros não dão entrevistas após as partidas. O que você pensa sobre isso em relação aos esclarecimentos que a arbitragem deve, principalmente a respeito da sua tomada de decisão, nessa época que temos o VAR e a divulgação, inclusive, dos diálogos entre a cabine do VAR com o árbitro que está em campo? Eu não sou muito favorável ao árbitro da entrevista. Tá? Perfeito. E é uma coisa cultural, né? A gente não vê isso acontecer em nenhum lugar, não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, o árbitro não dá entrevista. E aí tem uma outra questão, Pinzon. Olha só que loucura isso, gente. Isso às vezes a gente não se dá conta. Jogador de futebol, treinador, todo mundo é profissional no futebol. O único personagem no futebol que não é profissional é o árbitro. E quando eu digo isso, o árbitro que está ali apitando, ele tem um outro emprego durante a semana. Ou ele é professor de educação física, ou ele é personal trainer, ou ele não sobrevive só... Exclusivamente, né, disso. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. É uma coisa, assim, muito diferente, né? Mas, realmente, a opinião do Falcão, Claro. Jogou muita bola, treinador de futebol, dispensa apresentações, mas nesse aspecto eu divirjo dele. E essa divulgação dos árbitros do áudio... Eu também não concordo com essa divulgação, Jeremias. Eu acho conversa fiada, desnecessária, sabe? Não, eu acho legal, dá mais transparência. Tá, não, beleza, mas não sei, fica meio colocando em xeque a decisão que foi tomada por uma equipe, tu não acha? Faz igual o futebol americano lá, né? O que é jogado com as mãos. Bota o áudio durante o jogo. Pronto. Deu. Aí na hora ali, né? Agora divulgar depois, o que adianta divulgar depois? Depois só causa mais revolta isso aí, ainda, né? eu Porque concordo depois com a as Bruna. pessoas, Claro, pô. teria sido, mas não foi, e agora o que faz? Não dá pra cancelar o jogo? Então, depois eu já não vejo mais o porquê. Tenho mais uma pergunta pro Jeremias. Posso, Bruna? Fica à vontade. O jogo foi equilibrado. O Grêmio sem Quinteiros foi outro time? Foi. Por quê? Impressionante. O interino do Grêmio, o James Freitas, disse que o time jogou mais perto. Quando muda treinador, geralmente tem um impacto, assim, vamos lá e tal. E tem um outro elemento que a gente precisa colocar nessa história aí, pessoal. Era Grenal, né? Ah, verdade. Era Grenal. Sangue, não. Era Grenal. Né? A emoção o Grêmio já também. vinha, assim, machucado. Né? Aí entrou no Grenal sabendo que tinha que jogar bem diferente. Né? Se fosse um jogo normal, não sei se teria tanta diferença assim na comparação com aquele 4-1, né? Bom, ou seja, tudo isso que o Jeremias está trazendo aqui significa que vai ter muito assunto para depois também no SBT Esportes Com RS, certeza. né? E a gente vai mostrar o áudio do VAR. O Pinzon vai ficar ligado para ver o que eles falaram na cabine. vocês Eu não quero prestei ver. atenção, eu não vi ainda. Não então. escutei, perdão. Colado no Rio Grande. A resenha continua sobre o Grenal, que ainda não terminou. Tá bom? Tá bom, Gerê, combinadíssimo. Até mais, gente. Até mais. Valeu, Jerê. Enquanto isso, nós aqui no estúdio vamos seguir trazendo muitas informações. E sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Vou fazer aquela nossa caminhada só para mostrar para o pessoal que está em casa o nosso telefone que está aqui na tela. Para você que ainda não salvou aí nos seus contatos o nosso WhatsApp. Gente, por favor, bora anotar, porque a gente quer a sua participação, mandando mensagem. Você quer prestar a sua homenagem ao Papa Francisco? Quer nos contar como foi a sua Páscoa? Como é que você está curtindo esse feriado de Tiradentes? Porque sim, hoje ainda é feriadão prolongado para muitas pessoas. Você vai pegar a estrada ou já pegou, quer nos contar um pouquinho mais sobre o movimento?
manda mensagem, manda vídeo, foto pra gente, contando tudo isso, compartilhando, que daqui a pouquinho nós colocamos na tela. Nós queremos iniciar essa semana junto com vocês. Então anota o telefone, se preferir também pode escanear o QR Code que aparece aqui na tela, é só abrir a câmera do seu celular e apontar pro QR Code e aí a gente faz o SBT Rio Grande juntinhos. Eu e o Pinzon aqui no estúdio, toda a galera que tá no Twitter, na produção, vocês aí de casa, a gente faz todo mundo junto, Rafa que tá aqui com a gente, e aí a gente consegue abordar todos os assuntos importantes para iniciar uma semana. Perfeito, Bruna. Aliás, se alguém tiver alguma devoção ao Papa Francisco, tem alguma homenagem em casa para ele, já foi ao Vaticano, alguns dos nossos telespectadores já devem ter ido até lá, eu não conheço. Eu ainda não também. Quem sabe fez alguma fotografia com o Papa, não sei. Compartilhem conosco através do WhatsApp aqui do programa as suas experiências, o que você tem, ou se tem alguma imagem, algo nesse sentido, porque também, claro, é um dia de muita lembrança para os fiéis da Igreja Católica, infelizmente após a morte do Papa Francisco. Bruna. Exatamente, mas agora voltando aqui para o estúdio, nós temos notícias muito pesadas e muito difíceis, mas que a gente precisa compartilhar aqui com você. É um dos nossos assuntos, já foi um dos nossos assuntos na semana passada, né, Pinzon? Na última sexta-feira a gente trouxe informações tristes sobre isso e agora numa segunda-feira ainda de feriadão, né, vindo de uma Páscoa, a gente precisa trazer uma tela lamentável, trágica como essa que nós temos aqui atrás de nós. Isso porque a última sexta-feira foi marcante nos casos de feminicídio na história do Rio Grande do Sul. Seis pessoas, 6 mulheres, 6 gaúchas que perderam a vida apenas na última sexta-feira aqui no estado. Uma triste realidade que se repete e que, infelizmente, nós vamos precisar registrar aqui cada caso com você aí que está em casa. E, Bruna, essas 6 fotografias dessas 6 mulheres é para conscientizar e é para indignar você que está acompanhando ao SBT Rio Grande e que acredita na justiça e que acredita que casos como esses de feminicídios não podem se repetir aqui no Rio Grande do Sul. A partir de agora, o nosso programa cria uma linha do tempo, trazendo passo a passo e até porque não um registro em homenagem a essas 3 mulheres, começando pela Raíssa Miller, que no município de Feliz, ela e o seu namorado foram mortos pelo ex-companheiro da jovem. Aí na sequência, Bruna, tivemos em Parobé a Caroline Machado Dornelles, morta a facadas e deixada no meio da rua. Ela estava grávida, Bruna. Não, é de uma tristeza. Esses 2 casos a gente trouxe na última sexta-feira. Só que, infelizmente, nós já estávamos lamentando demais, muito tristes, consternados, e aí não parou por aí. As horas foram passando e no começo da tarde tivemos outro caso na cidade de Viamão. A técnica de enfermagem Patrícia Viviane de Azevedo foi morta com um tiro na cabeça após terminar o relacionamento. Já aqui, nessa outra fotografia, nós temos em Santa Cruz do Sul, Simone Andréa Menhardt, que foi assassinada a facadas. O suspeito também, gente, é o companheiro dela. Depois, Jane Cristina Montiel Gobato, também morta a facadas, desta vez no município de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, pelo seu companheiro. E para finalizar, a última foto aqui da nossa tela, da Juliana Proença, de São Gabriel, que também foi morta a facadas pelo ex. Gravem essa imagem, essa tela que está aqui, com 6 mulheres, com 6 vidas, que, infelizmente, dentro de um contexto da última sexta-feira, Sexta-feira Santa, esses 2 casos registrados durante a madrugada e na sequência pela manhã, no começo da tarde. Bruna, nós terminamos o SBT Rio Grande com 2 feminicídios e fomos terminar o Tá Na Hora Rio Grande à noite com 6. Se for contar o companheiro da Raíssa, que era um homem, são 7 homicídios, 7 mortes no Rio Grande do Sul, com um único motivo, ou por um único motivo. Mulheres que, com algum relacionamento atual ou com o ex, mortas dentro desse contexto de uma violência doméstica que muitas vezes começa com a violência psicológica, verbal, violência verbal
e depois termina em feminicídios como estes que nós estamos mostrando aqui na tela. E se a gente fosse ouvir cada uma delas nos contando esses relatos, a gente veria muitas semelhanças entre as histórias. Geralmente são mulheres que não conseguem terminar um relacionamento justamente porque já vivem uma situação muito difícil de abuso, de agressões verbais, que tem medo realmente da reação do companheiro, e companheiros que não aceitam essa separação por N motivos. Nenhum deles válido, né, gente? Porque ninguém tem direito de resolver sobre a vida de outra pessoa. Mulheres que tiveram seu direito simplesmente de seguir suas vidas negados por homens que não aceitaram o fim de um relacionamento. E é por isso que a gente bate sempre nessa tecla, a gente traz sempre essa discussão, é por isso que nos revolta demais, é por isso que tantos órgãos públicos de segurança e mais trazem campanhas sobre isso. Há pouco tempo, né, Pinzon, a gente trouxe aqui uma campanha do Ministério Público, né? Eu falo por elas, inclusive eu li um desses relatos de uma mulher que também acabou perdendo a vida por um companheiro que não aceitava o fim do relacionamento, que depois fingiu que estava aceitando, mas mesmo assim foi lá e matou essa vítima. Então, o rosto dessas mulheres aqui nos traz uma tristeza enorme e serve como um alerta. E é para enfrentar esses tristes números de casos de feminicídio que a Polícia Civil vai lançar, gente, amanhã, um novo sistema para pedidos de medidas protetivas, agora de forma online. E a repórter Lenise Slavski está com os delegados que estão à frente desse novo sistema para nos explicar como será essa operação. Lenise, seja bem-vinda ao SBT Rio Grande. Eu começo destacando para você aqui que naquela foto, nessa tela que nós mostramos, as idades das vítimas são desde as mais jovens até mulheres já com mais de 40, 50, 60 anos. Ou seja, o feminicídio, ele não tem classe social, não tem idade, e por isso que essa medida é muito importante. Lenise, é com você. Oi, Pinzon. Oi, Bruna. Boa tarde para vocês. A gente começa desejando sentimentos a todos os familiares dessas vítimas, né, que perderam entes queridos para esses casos, então, de feminicídio. E essa atualização da delegacia, ela é muito importante, né, da Polícia Civil, porque de acordo com os dados registrados agora em 2025, até este mês nós tivemos 25 casos de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul e 90% deles não tinha nenhum registro de medida protetiva, e na maior parte desses casos é justamente pela dificuldade da mulher chegar até a delegacia. Por isso que ter um sistema de mais fácil acesso é tão importante. A gente vai começar conversando aqui com o delegado Christian, que é chefe do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis. Delegado, já havia uma discussão em andamento sobre isso, e aí agora esses fatos acontecendo no mesmo dia, 6 feminicídios na mesma data, levantou aí a urgência de se dar andamento e se lançar logo esse sistema, né? Boa tarde, obrigada por falar com a gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sim, sem sombra de dúvidas, é uma necessidade que nós já estávamos idealizando ali já desde o início do ano, né? Porque nós temos na nossa radiografia, nosso mapeamento de feminicídios nos últimos anos, essa informação de que mais de 80% dos casos não há uma medida protetiva de urgência em favor da vítima. E, como bem falasse ali anteriormente, agora no recorte de 2025, desses 25 casos que nós tivemos aí no estado, 25 feminicídios, um deles aqui em Porto Alegre, 92% desses fatos não havia uma medida protetiva de urgência em favor da ofendida anterior. E 80% desses fatos havia ocorrência policial. Então, nós realmente identificamos que o registro policial online, que já existe, e agora a medida protetiva de urgência online, que será deflagrada nos próximos dias, são elementos cruciais, instrumentos cruciais que nós colocamos à disposição da sociedade, principalmente da vítima, primeiro, para que ela consiga trazer a informação e essa informação chegue o quanto antes aos órgãos policiais, às autoridades policiais. Segundo, nós vamos ter a possibilidade, com a medida protetiva de urgência online, de agilizar o quanto antes, embora nós tenhamos
um prazo de 48 horas para encaminhar ao Poder Judiciário nas situações normais. Nós vamos ter a possibilidade, às vezes, de encaminhar no mesmo dia a medida protetiva de urgência, às vezes num feriado, num final de semana, para que o Judiciário possa tomar as providências, analisar a situação e autorizar e deferir a medida protetiva de urgência. Inclusive, esse assunto da medida protetiva de urgência online, ele foi objeto de discussão numa reunião de alinhamento institucional que foi feita na semana passada com o secretário de Segurança Pública e o chefe de polícia, com todos os diretores de departamento e com todos os delegados regionais do estado do Rio Grande do Sul, as regionais do Departamento de Polícia Metropolitana e as 29 regionais do interior do estado. Por quê? Porque no momento que for colocada em prática a medida protetiva de urgência online, isso vai determinar uma articulação em todos os serviços de plantão do Estado, seja delegacias de polícia de pronto atendimento, seja plantões regionais, no sentido de que encaminhe o quanto antes para a autoridade policial fazer análise e, posteriormente, encaminhar ao Poder Judiciário. Isso vai acontecer em todas as delegacias, né? No interior é importante a gente destacar isso, que a mulher faz esse registro ali na delegacia online, mas ele é direcionado para cada cidade de onde essa mulher reside, onde esse agressor reside, né? Exatamente. O filtro é a circunscrição do local do fato. Então, se porventura acontecer um fato ali registrado na delegacia online em Uruguaiana, com uma medida protetiva de urgência, será canalizado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Uruguaiana, para que a autoridade policial local possa tomar as prontas providências no sentido de fazer o encaminhamento via EPROC ao Poder Judiciário, para que o Judiciário possa atender e analisar essa medida no prazo célere. O primeiro anúncio da polícia era que esse novo sistema passasse a funcionar amanhã, terça-feira. Como é que está o andamento? Vai se concretizar, delegado? A ideia é nós temos uma reunião de gestão amanhã na Secretaria de Segurança Pública. Provavelmente na data de amanhã já vai ser informada a data da inauguração, que, a meu ver, deve ocorrer até a próxima sexta-feira. Acho que até o dia 25 de abril, próxima sexta-feira, nós vamos ter condições de colocar o sistema em prática para utilização por toda a sociedade. Perfeito, delegado. A gente vai conversar agora com a delegada Silvia, que é diretora aqui do Departamento de Tecnologia e Informação da Polícia, para a gente entender, delegada, de que forma esse sistema vai funcionar. Ele é, na verdade, uma atualização dentro do site da delegacia, né? Boa tarde, obrigada também por falar com a gente. Boa tarde. Exatamente, Boa tarde. Na verdade, a possibilidade de solicitação de medida protetiva de urgência será através do site da Delegacia Online. Então, o endereço é www.delegaciaonline.rs.gov.br. Ali se entra no ícone da Delegacia Online da Mulher, onde será possível fazer o registro de ocorrência e a vítima, se quiser, também poderá solicitar medida protetiva de urgência no mesmo momento. Ali ela vai colocar as mesmas informações para uma mulher que já fez um registro, né, conseguir entender. É a mesma informação que ela faria numa delegacia presencialmente, né? E para quem nunca fez também, é importante dizer que ali ela vai ter o tempo necessário, preencher os dados com calma, trazer as informações da melhor forma possível, para que assim a polícia tenha em mãos todos esses dados, né? Exatamente. Nós procuramos trazer para o digital, para o serviço digital, fielmente o que acontece na delegacia de forma presencial. Ela vai continuar, essa vítima vai continuar podendo ir a uma delegacia presencialmente, se ela assim desejar, mas esse registro online vem como um instrumento facilitador do acesso dessa vítima ao registro de ocorrência e à solicitação da medida protetiva. Eu gostaria de ressaltar também que é importantíssimo o trabalho de prevenção que vem sendo realizado já pelas delegacias de proteção e atendimento à mulher, e também o site contém informações nesse sentido, que atendem não só as vítimas de violência, mas também a população em geral, porque ali vai ter acesso à Lei Maria da Penha, vai ter acesso às formas de violência, ao ciclo de violência, porque ao fim e ao cabo o que se quer com a possibilidade de solicitação da medida de urgência.
que as mulheres vítimas consigam romper o ciclo de violência no qual elas estão inseridas. Isso é o mais importante, porque esse é um crime que acontece dentro dos lares. A gente não sabe onde está a vítima, a gente não sabe onde está o agressor. Então, é importante fortalecer as mulheres, fortalecer as vítimas, dar instrumentos a elas para que elas possam narrar o que vem acontecendo, trazer isso para a segurança pública, para que se possa atuar e dar proteção devida, né? Com certeza. A delegada Bruna, do estúdio, tem uma pergunta. Lenise, eu gostaria de perguntar para a delegada, a gente já sabe aí, pelas informações que vocês estão trazendo também, que esses 6 casos de feminicídios que nós tivemos durante o feriadão aí de Páscoa, a maioria dessas mulheres não tinha uma medida protetiva ou um boletim de ocorrência registrado. A delegada já falava, e o delegado também, sobre essa facilidade agora de fazer esse registro online. Gostaria de saber da delegada se ela acredita que isso também vai, daqui a pouco, incentivar ou trazer uma maior comodidade e até uma maior segurança para que as mulheres façam esse registro de ocorrência sem precisar recorrer a uma delegacia, sem precisar se expor porque muitas têm medo de ir até a delegacia, de ter que entrar, de serem vistas. Então, assim, elas têm uma privacidade maior, uma comodidade maior e até uma segurança. E se com isso o número de registros, eles acreditam que possa aumentar? A delegada Bruna pergunta lá do estúdio se a polícia acredita que o número de feminicídios possa diminuir tendo essa nova atualização, já que isso vai facilitar com que as mulheres busquem essa ajuda, busquem esse apoio da polícia, né, com mais comodidade, com mais segurança, porque muitas acabam não vindo até a delegacia por medo, por vergonha, né? Então, vocês acreditam que isso vai refletir na diminuição dos casos de feminicídio? A gente pretende, com esse serviço, diminuir também a subnotificação, facilitando, como eu já disse, o acesso dessa vítima à medida protetiva de urgência, essa solicitação que vai ser daqui encaminhada para o Poder Judiciário. Então, a gente sabe que esses casos que aconteceram agora recentemente, nenhuma delas tinha solicitação de medida protetiva de urgência. Então, a gente pode, com isso, dizer, e com os dados que nós já temos, que a medida protetiva é importantíssima na proteção dos direitos e na proteção da vida dessas mulheres. E é importante também, como a delegada já estava trazendo, né, Bruna Pinzon, muitas vezes as mulheres não fizeram a medida protetiva e aí as famílias dizem que não identificaram nenhuma situação e a mulher também, né, não identificou, não trouxe esse relato de que havia necessidade de uma medida protetiva, mas a polícia também quer trazer essa educação para as pessoas de que nem sempre é uma violência física, né? Às vezes são atos pequenos, mas que já são, sim, considerados os primeiros sinais de que algo pior pode acontecer, né, delegada? Na verdade, o feminicídio ele acaba sendo um ato extremo, né? Então, quando se vai analisar todo o histórico, se percebe que a violência já existia muito antes e ela começa numa escala menor. Por isso que é tão importante fortalecer essas mulheres, por isso é tão importante a prevenção, por isso é tão importante fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, que é falar sobre esse assunto. Dessa forma, a gente vai conseguir levar informação a toda a população, né? De que hoje em dia não é só a mulher, a vítima, que pode vir e trazer a notícia para nós. Para nós, que eu digo Polícia Civil. Na verdade, essa é uma preocupação e uma responsabilidade da sociedade como um todo. Né? Antigamente se dizia, não se mete a colher em briga de marido e mulher. Hoje em dia, não. É justamente o contrário. Né? Então, por isso a prevenção é tão importante, por isso o site da Delegacia Online da Mulher traz diversas informações nesse sentido, diversas orientações, né, nesse sentido, com esse intuito de prevenir. Certo, obrigada, delegada. Inclusive, já tem uma cartilha
já criada aqui pela Polícia Civil, trazendo essas novas orientações, que essa cartilha ela também vai estar disponível no site da Polícia Civil, né, esse sistema online, para que a mulher entre ali e consiga ter todo o direcionamento de que forma ela vai fazer, então, esse registro e esse pedido de medida protetiva. Então, as informações já estão todas prontas, o sistema também já está praticamente pronto e a expectativa, então, como o delegado Christian disse, é que até sexta-feira o Rio Grande do Sul tem essa atualização tão importante na proteção das mulheres. Pinzon, Bruna. Muito bem, Lenise, obrigado pelas informações, obrigado também aos delegados pela disponibilidade em fazer esse esclarecimento no horário nobre aqui do SBT, que é o horário do almoço. Você que está nesse feriado acompanhando o nosso programa com a sua família, se sabe de alguma situação, procure a Delegacia da Mulher, procure o site da Polícia Civil para realizar algum tipo de denúncia, porque a partir de agora a tendência é que fique mais fácil realizar esses pedidos de medida protetiva ou de outras questões, como por exemplo a denúncia desses casos, porque essas imagens aqui não podem se repetir. Bruna, na sexta-feira, quando terminou, Tá na Hora Rio Grande, a nossa equipe saiu daqui arrasada, porque nós terminamos o programa dando conta dos 6 feminicídios aqui no estado. Meio-dia em ponto agora, o SBT Rio Grande segue em frente com mais notícias neste feriadão de Páscoa e hoje também Tiradentes, né, Bruna? Exatamente, nós temos muita informação para vocês e inclusive uma notícia que deixou muitos fãs preocupados, fãs do cantor Ferrugem, gente, porque o ônibus em que eles viajavam, o cantor e também toda a sua equipe, né, sofreu um acidente na madrugada de domingo. E isso aconteceu aqui pertinho, foi em Eldorado do Sul. Aí tá a foto que vocês estão acompanhando, depois de uma apresentação lá em Rio Grande, na região sul do estado. Então, depois de eles se apresentarem no evento, no Festimar, onde nós estivemos, inclusive, também, no Centro Histórico lá de Rio Grande, o grupo... Lotado. Exato, estava lotado, né? Foi uma atração muito esperada por todos, né, que estavam lá festejando. A gente está vendo aí imagens antes deles subirem ao palco, né, o Ferrugem. O grupo, ele sairia de Rio Grande e estava seguindo aqui para Porto Alegre. E aí, no domingo, eles fariam uma apresentação também em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, estavam retornando. Durante essa viagem, o ônibus sofreu uma colisão quando estava se aproximando aqui de Porto Alegre. E aí está a foto de como ficou a parte frontal do ônibus. A empresa responsável pelo coletivo, a Mônica Turismo, informou que o veículo seguia pela BR-290 quando, pertinho da Ponte do Guaíba, por volta das 6 horas da manhã, um carro cortou a frente do caminhão que estava na frente do ônibus, que aí foi obrigado a frear bruscamente. Na sequência, o coletivo não conseguiu parar, atingindo a traseira do caminhão. Pensei que tivesse sido, Bruno, eu já vi situações assim, inclusive já estive em um ônibus de linha que bateu em um cavalo. Ah, sim. E aí destruiu toda a frente, mas aqui nesse caso não foi essa situação. Um carro que estava à frente de um caminhão freou o caminhão e bateu na traseira. Batendo. Mas por estar numa velocidade permitida, né, Pinzon, tudo certinho, trafegando dentro do limite da velocidade permitida no trecho, não houve maiores danos e também ninguém se feriu. A banda, ela preferiu seguir viagem no veículo acidentado mesmo para evitar atrasos no próximo voo, já que eles tinham um show para fazer lá no Rio de Janeiro, né? Então eles seguiram essa viagem. Bom, o cantor nas redes sociais explicou o que aconteceu e tranquilizou os fãs, mas foi só os danos materiais, mas na hora dá um barulho, dá um impacto muito forte, o susto com certeza deve ter sido muito grande, como foi próximo do aeroporto, na região da Ponte do Guaíba, seguiram direto para o aeroporto da capital e o cantor foi fazer as suas apresentações, afinal de contas era domingo de Páscoa. Exato. Também, né? E eu acho até que a gente tem o sobe-som do Ferrugem falando, tranquilizando os fãs. Vamos ouvir agora rapidinho o que ele disse? Galera, é exatamente isso aí que vocês viram. O nosso ônibus acabou sofrendo um acidente, a gente, né, e destruiu tudo ali à frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas graças a Deus ninguém se machucou, todo mundo bem, todo mundo inteiro. Então não aconteceu nada que impeça a nossa apresentação de hoje em Arraial do Cabo, tá? Daqui a pouco a gente se encontra por lá, vamos em casa agora rapidinho, dar um beijo na família, almoçar com a família, que é importantíssimo. E depois a gente vai direto para Arraial.
por mais que para muita gente não pareça, hoje é segunda-feira, tá, minha gente? Mais uma semana tá começando e aí muitas pessoas querem se programar e querem saber da previsão do tempo, né? Tá com frio? Eu acordei com frio hoje, Bruna. Então... Eu acordei com temperatura de ar-condicionado, né? E tava bem agradável, vai dizer que não. Tava muito bom. Gente, e como ainda é feriado nessa segunda-feira, que o Pinzon já estava dizendo que sentiu um friozinho, muitas pessoas sentiram esse frio, mas principalmente, Pinzon, quem estava na campanha ou então na serra, que foram as regiões mais geladas. Para vocês terem ideia, em Bagé e também em Santana do Livramento fez 4,8 graus. É muito pouquinho, Bruna. É gelado mesmo, já né? Estamos no outono, né? Tava na hora. Não é fora do comum, tá? Está Exatamente. dentro do padrão aí. 5 graus fez em Dom Pedrito, fez 5,4 também em São José dos Ausentes, 5,9 em Cambará, que foram as temperaturas, então, mais baixas registradas. Mas se a gente pegar o estado como um todo, eu estava dando uma espiadinha no site do Instituto Nacional de Meteorologia, antes de entrar aqui, vi as condições registradas nas estações. A maioria dos municípios gaúchos hoje começou o dia com temperaturas abaixo dos 10 graus. Aqui em Porto Alegre, inclusive, fez 10 graus na estação de Belém Novo. E agora tá fazendo quanto? 20 graus pelo meu relógio aqui. Olha aí, já subiu consideravelmente. Já são 10 graus de diferença. Claro que tem uma variação, né, de uma região para outra. Mas esse friozinho que tu sentiu foi real mesmo. Bruna, eu também vim com um casaco mais pesado hoje. Eu tô dando risada porque nessa época do ano é difícil sair da cama nos primeiros frios, né? A gente coloca uma mantinha por cima e pra despertar, é difícil. E vamos combinar que dormir no frio é muito melhor, né? Sem dúvidas. E o dia também, ele amanhece mais bonito porque o céu tá bem azul. Aí você vê pela janela assim, vamos lá, feriado, vamos trabalhar. Mas vamos fazer companhia para você que está em casa almoçando. Mas a gente vai vai informar. Isso. Que não dá para se empolgar muito porque não vai esquentar tanto assim, não vai subir. O sol é aquele sol de bico de geladeira, né? Ele só tá iluminando, não vai esquentar tanto assim. Tanto assim não, mas também depende um pouquinho da região, tá? Como tu falou, já tá 20 agora, então fez 10, já subiu 10 graus. Em algumas cidades, a amplitude térmica, ela é grande. Então vamos colocar aqui no nosso mapa, que daí a gente consegue ter uma noção claro, de todas as regiões do estado, porque a variação também é grande, dependendo da região, tá? O fato é que hoje a gente tem a presença de uma massa de ar frio e seco. E isso significa que em todas as regiões do nosso estado o sol vai aparecer, tá? Ele vai brilhar, mesmo que seja entre algumas nuvens. Mas assim, não há expectativa de chuva, não deve ser um dia muito nublado em nenhuma das regiões, assim como o domingo ontem foi muito proveitoso. Em praticamente todo o Rio Grande do Sul, assim também vai ser hoje, um dia típico de outono, tá? O amanhecer, então, teve temperaturas amenas e frias e tardes agradáveis. Então, Pinzon, olha só. Em Uruguaiana temos 25 graus e em Santa Rosa também, ou seja, no noroeste e no oeste, na fronteira com a Argentina, nós temos as temperaturas mais altas hoje, tá? Não chega a ser um calor, porque 25 graus é aquela temperatura super agradável, né? Muito bom. Tanto que em vários ar-condicionados, os mais antiguinhos, a temperatura conforto é 24. Tu já reparou nisso? Exato. Aqueles de janela, assim, exato. né? Eu ainda tenho um desses na minha casa. Então, significa temperatura conforto. Agora, já em Santa Maria, olhem a variação. De 9 a 22 graus de máxima. 22 também em Pelotas. 23 em Novo Hamburgo. Nem no Vale dos Sinos não vai esquentar tanto. E em Caxias do Sul, máxima de 21 graus. Falando em Caxias do Sul... Falando em Serra Gaúcha, vamos ver com o diretor aí se a gente consegue abrir a nossa janela e ir para a Serra. Olha aí, já abrimos. São imagens ao vivo que vocês estão acompanhando agora em Gramado. Gente, a movimentação por lá é muito intensa. Claro, agora já está diminuindo um pouco, mas as imagens que a gente viu no final de semana de ruas completamente lotadas, ontem o dia foi lindíssimo e hoje também. No sábado, eu estive por lá, tá? Fui para Gramado e o dia tava garoando, nublado, teve um pouco de chuva, foi, voltou. Ontem já fez um pouco mais de frio, lotadaço com sol. Agora também um dia lindo, proveitoso para quem ainda vai ficar nessa segunda-feira feriado por lá. Hoje cedo em Canela, gente, porque nós não temos uma estação oficial em Gramado, mas temos uma estação oficial em Canela, fez 7 graus hoje cedo. Então, em Gramado é a mesma situação, tá?
bem do jeito que o turista gosta, né? Aquele frio no amanhecer para passear pelas ruas. Hoje vai ser um dia super proveitoso e a expectativa, gente, é de que esse feriado de Páscoa registre o maior movimento dessa data dos últimos 10 anos. Nossa. Esse dado ainda vai ser fechado, tanto que a ocupação na rede hoteleira é de 98%. É muito grande e isso é o reflexo de várias pessoas conhecidas que estavam ontem lá, que fizeram vídeos no centro. Realmente a movimentação é muito grande e o tempo também colaborou, porque o turista que foi pegou frio, Ótimo. Pegou um pouquinho de garoa, chuva e cerração e também pegou sol, viu? Todos os formatos diferentes de dias e até calorzinho em Gramado numa vez só. Agora, no sábado, quando você esteve lá, teve essa chuva, teve uma neblina. Mas, Bruna, essa chuva e essa neblina faz todo sentido em Gramado, né? Fica um clima gostoso para comer, tomar um chocolate quente. O trânsito que fica um pouco complicado para estacionar, encontrar uma vaga é difícil, né? É uma Tem que missão rodar. quase impossível. Mas, assim, quem foi curtir o feriadão e ainda está lá, realmente pegou todas eu não digo as estações, né? Mas situações diferentes, porque viu Gramado chovendo, viu Gramado com sol, viu Gramado com frio, viu Gramado também com calor. Então teve uma experiência realmente completa por lá. Agora, Bruna, para muita gente a semana começa amanhã. E aí, o que a gente vai poder dizer para essas pessoas para já separar a roupa para trabalhar amanhã cedo? Vamos lá, gente, não é sábado e não é domingo. Hoje é segunda-feira e amanhã é dia de trabalho, né? E Acabou amanhã a já moleza. é terça. Para alguns amanhã é segunda, mas pra gente já é terça, então vamos botar um mapa de terça aqui na tela para vocês acompanharem, porque a gente não vai ter nenhuma mudança significativa no tempo, tá, Pinzou? Assim como hoje, amanhã, nós vamos ter uma situação de um dia bem típico de outono, onde o sol também vai predominar na maior parte do nosso estado. O que pode acontecer é aumentar um pouquinho mais a quantidade de nuvens no norte e no oeste, tá? Mas nada de significativo, tá? Agora, as temperaturas também vão seguir baixas no amanhecer, talvez não tanto como hoje, tá? Nós temos mínimas aí de 11 graus no oeste, 11 em Santa Maria, também 11 em Pelotas, 12 no amanhecer de Novo Hamburgo e também de Santa Rosa. Um pouco mais de frio lá na Serra, com mínima de 9 graus no amanhecer. Na campanha, a temperatura também pode ser mais baixa no clarear do dia. Só que aí, com o sol aparecendo em todas as regiões, temperaturas agradáveis durante a tarde. E aí, esquenta mais do que hoje também. Se hoje nós temos máxima de apenas 24, 25 graus, amanhã já pode fazer 27 em Uruguaiana. Em Santa Rosa, no Noroeste, 26, 24 em Santa Maria, 23 de máxima em Pelotas, 25 em Novo Hamburgo e 23 em Caxias do Sul. Quase em todas as regiões sobe 2 grauzinhos, isso tanto no amanhecer como também durante a tarde. Então, sol para todos os gaúchos. Veio do feriadão, pode botar a roupa a lavar, porque vai ter sol, né? Todo mundo com a mala cheia de roupa, pode botar a lavar, pode abrir a casa, porque vai dar bom, vai ter tempo firme, vai secar tudo isso, hein? E a galera que foi visitar os parentes, ó, agradeça, né? Foi na casa dos familiares, comeu, confraternizou, dias bons para aproveitar. Vão botar para lavar os lençóis, fazer tudo. Eu vou fazer isso hoje à tarde, porque a minha família... eu recebi esse presente de Páscoa. Coisa boa, Bruno. Parte da minha família veio, né? Os meus pais, minha irmã. Então agora eles estão retornando e eu vou lavar os lençóis de tarde. Vou fazer essa arrumação na casa. Mas que bom, né? A gente fica tão feliz em poder confraternizar com a família. E ainda falando do tempo, Pinzou, vamos colocar aqui para completar a nossa previsão a tela de Porto Alegre para os próximos dias, porque aí a gente consegue ver o avançado da semana aqui. Então a gente vê de segunda até quinta-feira. E aí nós vamos permanecer com o tempo firme. Boa. Sem grandes mudanças essa semana, tá? É sol até quinta, pelo menos por enquanto, né? Porque isso é uma previsão, pode mudar. Temperaturas mínimas aqui, ó, que vão subindo. Então, se vocês notarem, amanhã nós ainda temos um amanhecer mais fresquinho, com 12 graus em Porto Alegre. Depois a temperatura já sobe, na quarta começa com 14, na quinta com 17 e as temperaturas máximas vão oscilando aí. 23, 25, 26. O dia mais quente da semana, por enquanto, deve ser na próxima quarta, com 26 graus de máxima aqui em Porto Alegre, tá? O ar seco, ele vai garantir mais dias de outono, assim como esses que a gente está vivendo agora. E as temperaturas aí variando um pouquinho, né? Mais friozinho de manhã e uma temperatura muito agradável durante a tarde. Na quarta-feira, de uma forma geral, Pinzon, no estado inteiro, a gente vai permanecer com sol em todas as regiões, mas aí no norte e no noroeste nós temos uma
possibilidade pequena de chuva. Mas como a possibilidade é pequena, e isso é só na quarta-feira, amanhã a gente atualiza. Bruna, será que tu não arranja um feriado pra gente nos próximos dias, hein? Pior que tem 1º de maio, né? Ah, é verdade. Que dia que cai, gente, será? é na quinta. Na quinta. Tem muita gente que vai fazer feriadão de 1º de maio. Mas eu tenho uma notícia pra te dar. A gente não. É bom, feriado é bom, feriado é bom. Antes, Bruna, da gente seguir com o programa e das participações dos nossos telespectadores, eu preciso registrar aqui os parabéns para o nosso colega Jairo Cristofari, cinegrafista aqui do SBT. Ele está de aniversário hoje. Jairo, um grande abraço de toda a equipe do plantão. Jairo que está de folga, viu? Aproveita, fazendo Jairinho. Um churrasco e aproveitando com a família. Amanhã, ó, vamos suar e trabalhar, mas hoje o desejo de felicidades ao nosso colega aqui da TV, Bruno. Querido Jairinho, um beijo grande pra ti. Aproveita com a Rô aí e com toda a família, tá? Amanhã a gente se vê aqui na firma. Agora vamos de mensagens, ó. Ah, boa. O André de Esteio, meus sentimentos ao Papa e que Deus abençoe muito ele. A gente está repercutindo, né, gente? O mundo está repercutindo a morte do Papa Francisco. Nós iniciamos o SBT Rio Grande também, já trazendo algumas informações sobre esse momento de despedida, algumas homenagens e abrimos também a possibilidade para que vocês nos mandem mensagens também, né? Pinzon, se porventura você tiver alguma homenagem, alguma fotografia, já foi ao Vaticano, tem alguma memória especial relacionada ao Papa Francisco, pode também enviar pra gente. Como é o caso da Marisa Duarte, ela disse: bom dia, Bruna e Pinzon. A Marisa do Matias Velho, Canoas. Com muito carinho, meus sentimentos ao mundo pelo falecimento do nosso Papa. Obrigado, Marisa, pela sua participação aqui no nosso programa. Você está vendo imagens aí de celebrações do Papa Francisco ao longo dos últimos anos. Ele que permaneceu durante 12 anos como Papa da Igreja Católica, aqui em 2014, se não estou enganado, na Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí a participação, a vinda do Papa ao Brasil. Temos mais mensagens, vamos ver a próxima, Bruna. O Ricardo Araújo mandou que o Papa Francisco descanse em paz. Ricardo de Porto Alegre. Registro e homenagem também feita ao Papa Francisco. A gente está repercutindo o Papa que é argentino, né, que a gente se sente tão próximo dele aqui na nossa vizinhança, mas não tivemos a oportunidade, né, de conhecê-lo, de tê-lo aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, o governador Eduardo Leite, que esteve com o Papa no ano passado, convidou o pontífice para se fazer presente no ano que vem aqui no Rio Grande do Sul, quando existe aí uma comemoração especial, né, relacionada às reduções jesuíticas aos 400 anos, mas infelizmente esse desejo, né, esse convite não vai poder ser realizado. Temos também a Mari, que nos mandou a seguinte mensagem: hoje a comunidade católica está em luto. Nosso querido Papa Francisco sempre foi um homem de coração bom e puro, o mensageiro da paz. Encantou muitos irmãos e irmãs pelo mundo, indo além da comunidade católica. Abraços e bom feriado, Marina de São Leopoldo. É bem isso, indo além da comunidade católica. É assunto de grande repercussão, que daqui a pouco a gente volta a tratar aqui no programa, especialmente com as repercussões aqui no Rio Grande do Sul e a maneira com que o Papa Francisco tinha contato aqui com a nossa terra. Afinal de contas, ainda em 2013, durante a realização do conclave, houve, Bruno, uma possibilidade do Dom Odilo Scherer, que é gaúcho. Ter um Papa gaúcho. Ter um Papa gaúcho, inclusive. Mas aí logo... A região de Cerro Largo, se eu não me engano, Cerro Largo, né? perfeito, Bruna. E lembraste muito bem, os nossos colegas jornalistas lá da região fizeram um acompanhamento da movimentação no município de Cerro Largo, mas aí então o Papa Francisco, então o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, despontou, saindo na frente, e durante esses 12 anos em que esteve à frente da Igreja Católica, veio ao Brasil, recebeu muitos brasileiros e muitos gaúchos lá no Vaticano, mas daqui a pouco a gente volta a tratar da morte do Papa Francisco e as repercussões em todo o mundo. Bruna. 12h17, a gente vai trazer para vocês também, infelizmente, informações sobre o nosso trânsito com acidentes que acabaram acontecendo e foram registrados ainda no sábado na BR-158 em Panambi, no noroeste do nosso estado. O primeiro deles aconteceu no quilômetro 151 da rodovia. Foi uma colisão frontal entre dois veículos. Em cada um dos carros estavam 2 pessoas. Ao todo, 3 homens e uma mulher. Nossa, olha o impacto desse carro aí, Bruna. Nossa, o impacto, ficou muito eles destruído. saíram da pista, ficaram destruídos, perda total.
Um deles chegou a parar entre as árvores, às margens da rodovia, o que mostra realmente a força dessa batida. As vítimas foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Panambi e sofreram apenas ferimentos leves. Aí a gente vê que é um carro grande, provavelmente robusto, todos, né, com um cinto de segurança, com aquele sistema de bolsas de proteção, airbags, porque foi parado no meio dessa ribanceira aí, desse matagal. Olha aqui os airbags, e felizmente eles tiveram ferimentos leves. Bruna? Não, gente, pela situação dos dois carros, né, a gente agradece a Deus por eles estarem bem, com ferimentos, apenas ferimentos leves. A gente sabe que não são apenas, né, mas diante da destruição dos dois veículos. Bom, e já no fim da noite, um segundo acidente foi registrado na mesma rodovia, nas proximidades do entroncamento com a BR-285. Isso também, gente, em Panambi. Esse carro que vocês estão vendo nas imagens, ele saiu da pista, caiu nesse barranco e também bateu em árvores às margens da estrada. O carro seguia no sentido Panambi-Cruz Alta, quando o motorista perdeu o controle da direção. Ele teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital, ou melhor, a unidade de pronto atendimento lá de Panambi. Ou seja, feriadão tem que ter atenção, né, Bruno? Muita atenção, e até assim, Pinzon, eu trafego muito por essa rodovia, né? Uma rodovia que frequentemente eu faço esse trajeto Panambi, Cruz Alta, nessas imediações. São rodovias que, na sua maioria, no maior trecho, são de pista simples. Então, dificultam as ultrapassagens, né? Elas pedem que o motorista tenha ainda mais atenção, ainda mais cuidado. Então, infelizmente, numa mesma rodovia, tão pertinho uma situação da outra, lá em Panambi, esses dois acidentes que ocorreram, e a gente fica aí torcendo pela pronta recuperação de todos os ocupantes, de todos esses veículos aí que foram envolvidos nesses acidentes. Estava olhando aqui, Bruna, no site da CCR Via Sul, a respeito da movimentação do retorno do feriadão. Exato. Isso porque a própria companhia que administra a Freeway, até mesmo a BR-386, que o foco das viagens neste feriadão de Páscoa foi o interior do estado. A previsão é de um grande movimento nesta segunda-feira, porque muita gente quis aproveitar o domingo de Páscoa e está retornando hoje para casa. O litoral nem foi tão procurado assim, mas ontem já houve registros de lentidão e de congestionamento no pedágio em Santo Antônio da Patrulha e também na região de Glorinha, chegando em Gravataí pela Freeway. Na 386, a situação que requer mais cuidado é principalmente na região entre Lajeado e Estrela, por conta de obras que acontecem lá na região. Mostramos na sexta-feira para você a movimentação, e lá é um fluxo muito intenso. Eu não sei se a gente consegue abrir essa câmera agora, a gente tem lá de Lajeado, da BR-386, mas senão a gente coloca ela depois e consegue colocar para vocês ao vivo, então, a movimentação justamente nesse trecho, que é um trecho que tem, como o Pinzon falava, ainda algumas obras, há bastante sinalização aí de trânsito, o que requer mais cuidado dos motoristas, né, e que causa, muitas vezes, essa lentidão, principalmente ali na chegada do acesso a Lajeado. E agora, hoje, nós vamos ter esse movimento muito mais intenso, do interior em direção à capital, das pessoas retornando desse feriado de Páscoa, que geralmente é um feriado onde as pessoas buscam mais suas famílias, voltam para o interior do estado para confraternizar e agora então precisam retornar também para a região metropolitana, para a capital, enfim. E essa movimentação que a gente vai acompanhar ao longo do dia e vai trazendo as informações. Agora vocês estão vendo aí a imagem ao vivo. Nosso diretor, João, é rápido no gatilho. Exatamente. Tudo que a Bruna pede, ele consegue, viu, Bruna? E o Pinzon também. Brincadeira. Mas tá tranquilo o movimento, Bruna? Exatamente. A gente está vendo a movimentação aqui. Nesse sentido aqui, vocês estão vendo, é sentido capital-interior. Do outro lado, a gente vê interior-capital. Dessa forma, assistindo essa imagem, a gente vê que a movimentação, o trânsito está fluindo. Não sei se a gente pode dizer que o movimento um pouquinho maior em direção a interior capital, como a gente vê aqui, mas esse trecho geralmente já requer mais atenção. Essa ponte que a gente viu que foi completamente destruída, né? Então ainda tem bastante trânsito por aí. Então aos motoristas que vão pegar ainda a estrada hoje durante a tarde, muito cuidado, muita atenção, pelo menos o tempo não vai ser um empecilho, tá, gente? Porque o tempo vai ficar firme, vai ter sol, temperatura bem agradável para quem vai viajar. Faz um chimarrão, o motorista não pode tomar, mas o passageiro, o companheiro, o acompanhante pode. Vai tomando um chimarrãozinho de boa, tranquilo, e façam uma boa viagem. Hoje eu ia trazer um chimarrão pra gente tomar, Bruna. Cheguei a esquentar a água em casa. O Jeremias que sempre tem, né? Aí eu falei, mas vai ser muita mão, hoje vamos ficar só no café. Daí acabei não trazendo, acredita? Eu ia gostar. Bah, e é coisa bem boa, né? Mas a gente pede pro Gerê trazer uma cuia próxima. pra nós. Boa.
Bom, seguimos com o SBT Rio Grande, agora para trazer um caso para você relacionado à violência política. Isso porque uma vereadora lá de Carazinho, no norte do estado, foi obrigada a parar um pronunciamento durante uma sessão ordinária após os colegas vereadores se retirarem do local no momento em que ela começou a falar. A repórter Lenise Slavski conversou com essa vereadora para tentar, Bruna, entender o que aconteceu e vocês vão entender junto conosco agora na reportagem. O caso aconteceu essa semana em uma das sessões da Câmara de Vereadores de Carazinho. O vídeo da transmissão mostra o momento em que a parlamentar é chamada para subir à tribuna. Ela teria 8 minutos para se manifestar sobre os projetos que estavam em debate no dia. Antes mesmo de Juliane iniciar a fala, 2 vereadores se levantam. Menos de 1 minuto depois, a sessão foi suspensa porque não tinha o número mínimo de parlamentares presentes. Gostaria de informar que a reunião está suspensa por ausência do quórum dos vereadores que se retiraram do plenário. Vamos aguardar o retorno para a retomada da sessão. Quando a imagem abre novamente, é possível ver que somente um dos colegas se manteve no plenário, além da mesa diretora. O público presente se manifesta. E o presidente da Câmara solicita que os vereadores retornem ao local. Quando 2 deles voltam aos lugares, Juliane retoma a fala. Por favor, Juliane, peço desculpas pela interrupção. Pode continuar sua fala. A pauta principal eram projetos importantes destinando recurso para a saúde, mas o assunto na tribuna, em sua grande maioria, foi discussão e ataques pessoais entre colegas. No momento em que eu comecei a falar justamente sobre isso, que era uma lástima que uma noite com projetos importantes em pauta, a sessão fosse bastante desgastante, permeada por ataques pessoais entre vereadores. Juliane Pinzon, do PSDB, foi eleita como primeira suplente do partido nas últimas eleições. Ela assumiu a atual posição em janeiro deste ano, depois que o vereador titular se afastou para ocupar um cargo de secretário na prefeitura. Essa é a primeira vez que o município de Carazinho tem 2 mulheres ocupando cadeiras na Câmara de Vereadores. O partido que a vereadora integra divulgou uma nota de repúdio em que fala que violência de gênero é uma realidade cruel e persistente a ser enfrentada com coragem. Desde a própria campanha eu sinto uma resistência maior e não apenas da comunidade, mas especialmente do público masculino. Eu tenho plena convicção que em cada vez que eu subo a tribuna, que eu faço um pronunciamento, não é apenas a vereadora Juliane que está falando, são muitas mulheres da nossa comunidade falando. E o que aconteceu comigo na sessão, eu entendo que ultrapassou todos os limites do posicionamento político, da política ideológica e partidária. Foi um desrespeito não com a vereadora do PSDB, foi um desrespeito com uma das únicas mulheres representantes do público feminino naquela casa. Bom, Bruna, em nota, o presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho disse que... vamos lá, o Bruno Berté. Ele afirma que ele solicitou aí aos vereadores que retornassem ao plenário após a Juliane falar no púlpito, mas somente 2 Pinzon atenderam esse pedido. Outros 5 vereadores voltaram somente após o fim da fala da vereadora. O presidente garante que impediu que a sessão continuasse depois do desrespeito com a colega e que se compromete a tomar medidas para coibir no futuro casos de violência política. Bruna. É um assunto importante também que a gente traz aqui. Violência política é um termo que a gente não é muito acostumado a ouvir. Então, são discussões que sempre valem e é por isso que também estão aqui na tela do SBT Rio Grande. E me chamou a atenção que ela tem o mesmo sobrenome que eu. O teu, exatamente, Pinzon. Mas não é familiar, não conheço, só da rede social ali que a vereadora nos procurou, mas me chamou a atenção aí na reportagem da Lenise o sobrenome, Juliane Pinzon Pontes, lá de Carazinho, na região norte do estado, onde esse caso foi registrado. Bruna. Eu vou te dizer que antes, quando a gente abriu a tela do SBT News, uma das notícias da cobertura também da morte do Papa, tinha uma colega Colossi. Ah, você viu? Eu vi também na reportagem, mas era diferente do teu, né?
Ou era a mesma Era escrita? o mesmo, eu acho que era igual. Mesma grafia, então tá. Só um comentário ali que a gente está dividindo aqui junto com vocês nessa segunda-feira, né? Vamos Pra para um descontrair. ritmo, né? Para É descontrair, importante. enfim, é importante. Agora, Bruna, quando a gente acha que já viu de tudo, ainda dá para se surpreender. Isso porque uma ação integrada das forças de segurança resultou na recuperação de 2 caminhões furtados lá em Panambi. O que aconteceu? Foi após uma denúncia anônima, por isso que é tão importante, a gente sempre fala aqui, denuncie, né, gente? 2 caminhões foram encontrados em um galpão às margens da BR-468, no município de Palmeira das Missões. O responsável pelo local disse à polícia que não sabia da origem desses veículos. E esses itens haviam sido furtados no último dia 7 de abril de uma empresa localizada no Distrito Industrial lá de Panambi. De acordo com as investigações, os suspeitos teriam saído do pátio da empresa por volta das 2h30 da madrugada, conforme as imagens que a gente acabou de acompanhar. Na ocasião, a Brigada Militar ela foi acionada e registrou a ocorrência. Os caminhões do tipo Munk seguiram em direção à Avenida dos Imigrantes com destino à BR-158. E as investigações continuam agora para identificar os envolvidos no furto. Os caminhões foram apreendidos e encaminhados à delegacia de polícia. Aí são imagens de câmeras de segurança que a gente acompanha, tudo isso, essa movimentação acontecendo na madrugada. Esses caminhões que conseguem levantar os equipamentos mais pesados, né? Por isso que ele tem esse nome diferente, o caminhão Munk. Munk, perfeito, muito bem. Exatamente. Vamos seguir? Agora nós vamos atualizar as informações, gente, sobre as investigações daqueles 6 casos de feminicídio que aconteceram na Sexta-feira Santa aqui no Rio Grande do Sul. 6 mulheres, Bruna, que morreram em diferentes cidades aqui do estado e tudo aponta que esses crimes tenham sido cometidos por companheiros ou ex-companheiros e o motivo teria sido o término desses relacionamentos. A Lenise Slavski está apurando mais informações sobre esses casos e ela também conversou hoje com os delegados que estão à frente dessas investigações. A gente já estava falando, né, desde o início do SBT Rio Grande sobre essas situações, essas 6 mulheres que infelizmente perderam as suas vidas em função de feminicídios, de suspeitas de feminicídios, de homens que não aceitaram o fim desses relacionamentos, nos traz muita revolta. E por isso, Lenise, gostaríamos de saber aí contigo quais são as informações mais atualizadas que você traz pra gente. Oi, Bruna, Pinzon, boa tarde para vocês, para todos que estão com a gente nessa segunda-feira. Olha, desses 5 homens, então, que são acusados de matar companheiras e ex-companheiras, apenas um deles ainda não foi localizado pela polícia e é considerado um foragido. Ele é o Augusto Santos da Silva, de 22 anos, que é, então, o principal suspeito de matar a ex-namorada dele, de 50 anos. Ela que morava em Viamão. O crime aconteceu em Viamão. Mas, Bruna, Pinzon, desde o início da nossa programação a gente vem falando sobre esse assunto, né? Sobre essas mortes, essas vítimas que deixam famílias, filhos, irmãos. E agora a gente quer trazer mais informações sobre cada um deles, esses crimes que aconteceram em todo o estado na sexta-feira. A gente vai começar falando então do feminicídio que aconteceu no município de Feliz, onde Raíssa Miller, a mais nova entre essas 6 vítimas, então foi morta, assassinada na última sexta. Essa jovem, ela tinha 21 anos de idade. Ela morava no município de Feliz, ela estava em casa com o atual namorado dela, quando o local foi invadido pelo ex-namorado dela. Os 2 jovens, tanto a Raíssa quanto o atual namorado, foram golpeados a facadas. Então, a Raíssa, ela morreu ainda no local e o atual namorado ficou gravemente ferido, chegou a ser encaminhado ao hospital, mas também morreu. O autor desse crime, que é o ex-namorado da Raíssa, não aceitava o fim do relacionamento e o início do novo relacionamento da Raíssa, e aí cometeu esse crime. Ele foi localizado, ele disse, né, que cometeu esse crime e foi preso, então, em flagrante. Ele tem só 21 anos de idade. O outro crime aconteceu no município de Parobé. Caroline Machado Dornelles, de 25 anos, também morta pelo ex-namorado dela.
E olha só, Bruna Pinzon, a Caroline, ela estava grávida de 3 meses e, inclusive, tinha uma outra filha de 5 anos de idade. A polícia disse que ela chegou a ser acionada pelo 190 porque vizinhos do local onde esse crime aconteceu informaram, então, que havia uma mulher que havia levado facadas do companheiro, do ex-companheiro. Só que quando a polícia chegou lá, já encontrou a Caroline no meio da rua, morta a facadas. Ele chegou a fugir do local, deixando a Caroline ali, mas foi localizado e preso pela polícia. Hoje nós conversamos com o delegado de Parobé, que trouxe mais atualizações sobre como foi a busca por esse criminoso. Vamos ver. Inicialmente, a gente trabalha com uma linha de investigação de que existia um relacionamento que era um pouco conturbado, né, com brigas frequentes, diversos términos, e que talvez tenha ocorrido uma discussão entre o casal. Né? A vítima estava aqui em Parobé, estava de saída para Novo Hamburgo, e foi no momento em que ocorreram os fatos. Então, aparentemente, a briga seria em razão do término do relacionamento. Em São Gabriel, na fronteira oeste aqui do nosso estado, uma mulher de 47 anos também foi morta pelo ex-companheiro dela. Ela se chama Juliana Proença. Ela foi atacada com golpes de faca e também teve o pescoço dela cortado. A mulher, ela foi morta na frente da filha do casal, de 6 anos de idade. Gilberto Artifon, autor do crime, confessou que matou então a ex-companheira e ele, inclusive, já tinha um registro de boletim de ocorrência feito pela vítima por lesão corporal e ameaça. Agora, aqui na região metropolitana, como eu comecei falando, a vítima foi Patrícia Viviane de Azevedo, de 50 anos de idade. O criminoso que matou ela, que é quem está foragido até agora, ele usou uma arma de fogo. E hoje pela manhã, inclusive, eu conversei com a delegada que está acompanhando esse caso, que trouxe informações dessa arma que foi encontrada no local do crime. E ela disse que a principal suspeita é de que esse crime tenha sido, sim, premeditado, porque ele comprou a arma poucos dias antes do crime acontecer. E a motivação teria sido o fim do relacionamento. Ele não aceitava o término da relação, então, com a vítima. Mas os familiares disseram que ele nunca havia apresentado nenhum sinal de violência ou de agressão, tanto contra a Patrícia, como também com os familiares. E esse crime, então, aconteceu também na sexta-feira. Ele continua foragido da polícia e qualquer informação sobre o paradeiro, então, de Augusto Santos da Silva, de 22 anos, ele que é natural da Bahia, deve ser informada à polícia pelo 190. Agora, na Serra, também uma mulher de 54 anos foi vítima do companheiro dela, um homem de 64 anos. E nesse caso, Bruna e Pinzon, eles eram um casal. Mas o homem, então, matou a mulher a facadas. Ele foi preso em flagrante, foi preso em flagrante na casa deles, inclusive, né? Foi levado para a delegacia e no local do crime foi encontrada uma faca. Segundo a polícia, ele inclusive tentou esconder essa faca que teria sido usada no crime. Ele é o principal suspeito, então, de ter matado a atual companheira dele de 54 anos. Agora, em Santa Cruz do Sul, Simone Andréia Menhardi, de 49 anos, foi morta pelo namorado. No caso deles também, eles tinham um relacionamento. O homem, ele foi preso em flagrante, ele que é o principal suspeito, mas ele não confessou o crime. Os ferimentos de Simone foram feitos com uma faca que também foi encontrada no local. A polícia continua investigando, né, esses casos em que os suspeitos não confessaram os crimes, mas que tinham aí já um histórico, né, do relacionamento abusivo, né, de testemunhas relataram essas informações também para a polícia, mas nenhuma dessas mulheres, nesses 6 feminicídios, tinha medida protetiva, apenas uma delas tinha um registro, então, contra ameaça e também lesão corporal. Bruna Pinzon. A gente fica com tudo isso engasgado enquanto a Lenise ia atualizando as informações desses 6 casos
de feminicídio, gente. 6 casos na Sexta-feira Santa, agora no feriado de Páscoa, a gente vendo tudo isso acontecer. É muito difícil ouvir e ficar pensando nessas mães que deixaram filhos. A Caroline, que estava, por exemplo, grávida, que deixou uma filha pequena. A Raíssa, que era uma menina jovem, muito jovem, né, que perdeu também o namorado, que foi assassinado junto. Cada uma dessas mulheres com suas histórias, com suas lutas, com suas vidas, deixando familiares, os pais, os filhos. É uma perda muito grande para a nossa sociedade e é por isso que nós estamos repercutindo esses casos tão tristes aqui. E também trouxemos, há pouco tempo, a Lenise trouxe as informações sobre esse serviço que vai estar disponível, vai ser disponibilizado pela Polícia Civil online, dessa medida protetiva que essas mulheres vão poder ter acesso. Mulheres que podem estar vivendo violência doméstica, né, assédio dentro das suas casas e que às vezes não se sentem confortáveis em sair das suas casas, irem até uma delegacia, compartilhar essa informação com outra pessoa, tem medo de serem vistas entrando na delegacia. Às vezes em cidade pequena isso acontece, né? Não querem ter a sua vida exposta dessa forma, mas que precisam de uma ajuda, que vão conseguir de uma forma mais discreta, podemos dizer assim, talvez mais ágil, né? Porque a polícia vem com esse novo serviço justamente para trazer mais celeridade, para facilitar o acesso a esse pedido de medida protetiva online. Então, essas informações são importantes, é por isso que a gente discute muito esses assuntos, porque se uma vida puder ser salva, já foi feito muito, já valeu muito a pena todo esse nosso espaço que é dedicado para discutir sobre esses assuntos. E a segurança pública do Estado, Bruna, mais do que nunca precisa se mobilizar e entrar nessa jogada, principalmente no acolhimento a essas mulheres que vão até as delegacias, daqui a pouco com mais delegacias voltadas ao atendimento à mulher em todo o Rio Grande do Sul, em cidades de porte médio, de porte grande, para trabalhar esse acolhimento às mulheres que já estão numa situação de vulnerabilidade e que vão até esses espaços procurar esse acolhimento e a segurança de que serão ouvidas e de que estarão protegidas. A proteção, nesse momento, ela é extremamente importante, ela é fundamental, porque eu estou assustado, Bruno. Estou muito assustado. Eu, como mulher, estou muito assustado. Mais assustada ainda. Imagino. É triste, é muito, 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 muito lamentável, gente. E não tem como a gente não discutir, e não tem como a gente não se indignar. Homens e mulheres ficam indignadas com a perda de outras mulheres. A gente sabe que isso é uma questão que tem que ser trabalhada com os homens, com os meninos, desde criança, porque é preciso mudar toda uma educação, né, a respeito disso, porque em todos esses casos são mulheres que tentaram terminar relacionamento ou que queriam sair dessa situação de violência, mas que foram cercadas de alguma forma por diferentes motivos, não conseguiram. E esses homens não aceitaram o fim dos relacionamentos. Eu sempre me pergunto se fosse o contrário. Uma mulher, quando um homem quer terminar um relacionamento, ela faz isso? Ela tem essa atitude? É comum a gente ver isso acontecendo? Não é. E preste atenção, né, Bruna? A gente trouxe antes isso, as faixas de idades. Tem uma jovem de 22 anos, tem pessoas mais velhas, tem classes sociais distintas. Ou seja, esse alerta que a gente faz, ele diz respeito a você que está aí na sua casa, ao seu vizinho, diferentes classes sociais, faixas etárias que podem ser surpreendidos com um feminicídio aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Por isso, mais do que nunca, a gente vai seguir tratando desses casos e repercutindo aqui no SBT. Respira fundo aí, vamos seguir. 12h42, a gente pediu desde o inicinho do SBT Rio Grande a tua participação, né? Hoje também é um dia de despedidas no mundo inteiro ao Papa Francisco. É também feriado de Tiradentes. Muitas pessoas ainda estão de boa e nós pedimos a tua participação e recebemos aqui, ó, a Aline Saraiva mandou uma foto pra gente dizendo o seguinte: bom dia, estamos assistindo o melhor jornal na companhia da Mia e do Luque. Abraço, Aline e Miguel de Gravataí. Gente, aqui eu tô vendo que é um gatinho, é isso? É um gatinho, acho que é um cachorro aqui. Parece, né? Não, gente, olha os dois. E eu acho que se é um cachorro, ele tá de roupinha. E olha, aqui é um edredom, hein? Ah, mas eles estão muito de boa, no sofazinho, bem acomodados, nos fazendo companhia. Então, muito obrigada pela audiência qualificada que temos aqui também dos nossos amigos pets. A audiência canina e do gatinho também. Rafael, aqui de Porto Alegre, ele disse: o Papa Chiquinho é o Papa mais pop de todos os tempos.
o céu está recebendo uma pessoa especial, é o Rafael aqui de Porto Alegre. É verdade, é um Papa que conseguiu se comunicar com várias partes do mundo e conseguiu reestabelecer essa conexão da Igreja Católica, principalmente com os mais jovens, tendo esse seu jeito, podendo classificar aqui até meio bonachão, brincalhão. Exato, um Papa simples, um Papa né? simples, humilde. Essas são imagens resgatadas da história, desde a época em que ele estava em Buenos Aires, e aí andando no Papa Móvel, saudando os fiéis que sempre lotavam o Vaticano nas suas aparições. Enfim, é um dia de muita saudade e de despedida ao Papa, que já estava com a saúde bem frágil, né, Bruna? 88 anos. O Papa nos deixou com 88 anos. A Luciana Ramires, de Santo Antônio das Missões, mandou o seguinte: bom dia. Desejo um maravilhoso início de semana a todos. Passamos um ótimo feriado de Páscoa, almoçamos com a família e agora estamos assistindo aqui em casa a programação do SBT. Luciana Ramires, de Santo Antônio das Missões, obrigada. E eu vou fazer o seguinte, eu estendi minha mão aqui, ó, pedi uma licença pro Rafa, que veio me alcançar. Obrigada, Rafinho. Quero te mostrar uma coisa, já que estamos falando de Páscoa e de família. Vem, Pinzão, vem mais perto, que é pro pessoal de casa enxergar. Cadê? Ó, essa é pra ti. Ah, uma casquinha. Depois eu vou entregar outra pro Rafa. Gente, vocês estão vendo aqui, ó. Se eu consigo colocar aqui, ó, na tela para vocês enxergarem. Quem aí, na casa de vocês, na Páscoa de vocês, teve também essas casquinhas que são super tradicionais, ó. Tem ó, amendoim, né? Tem amendoim dentro. Na tua casa ainda, lá em 3 de maio, é isso? Tinha, tirava aqui, ainda ó. é tradição? É muita tradição, sim. Eles fazem também com um papel enroladinho. Sim, como é que umas trancinhas. Tipo, não é um crepom. É eu tipo acho um que crepom. É isso aí. Gente, olha Coladinho. só que tradição. Os meus pais trouxeram lá de Alecrim, onde ainda é muito tradicional, fazer a casquinha do ovo pintadinha e dentro tem aquele amendoinzinho doce, sabe? Algumas pessoas chamam de cri-cri. Cri-cri. É uma delícia. Então, a minha Páscoa teve a tradicional casquinha aqui, ó, ovinho pintadinho, que eu adoro. Eu acho que é uma recordação legal que remete à minha infância e que muitas pessoas estão resgatando. Tu vai contar pra eles as peripécias que tu fazia com os teus irmãos, com esse ovinho de... Vou contar, porque a minha sobrinha fez. A minha sobrinha fez lá em casa. Gente, na escola, em período de... Depois da Páscoa, não sei como é que era na cidade de vocês, ou se isso era uma coisa muito do interior. Comia. A gente levava, comia, e a gente tinha que ficar se protegendo, porque eu não vou fazer com o Pinzão agora. Mas depois que come, faz assim, ó, pá! Feliz Quebra. Páscoa! E daquela sujeirada. Na escola a gente andava se cuidando, assim, porque cada descuido era um Feliz Páscoa na cabeça. E eu tenho certeza que se você tem filho em casa, ao longo das últimas semanas, era mamãe, papai, guarda o ovo que a prof quer pra escola, né? A gente vai pintar. Aí pegava uma tinta guache ou tinta qualquer ali, conseguia fazer essa mistura de cores da nossa casquinha. Tu vai me dar essa aqui de presente? Essa é a tua, tá? Perfeito. Então aproveita. E Rafa, Boa. essa aqui é tua. Então eu só queria mostrar pra vocês aí, porque pode ser que na casa de muitas pessoas Ainda do é interior, tradição. principalmente, ainda tenha essa tradição. E é legal, é bom compartilhar tradições, né? E recordar. Eu não vou alcançar pro Rafa, eu vou guardar aqui com as minhas coisas. Guarda ó. aí, cada um guarda a sua. Pra Gente, eu tinha garantir. que trazer pra equipe inteira, né? Mas não tinha tanto, vou encomendar. O coelho esse ano veio minguadinho, Bruno. O chocolate estava caro, o ovo de Páscoa caro, até o amendoim e o açúcar aí, viu? Tem que remar. Até o coelhinho vai emagrecer dessa forma, né? Desse jeito. Ficar no shape. Bom, 12h46. Bruna, vamos agradecer o pessoal de casa que está sempre participando, mandaram as mensagens aqui pra gente. Fiquem à vontade em compartilhar como é que foi o seu feriadão, a sua despedida ao Papa Francisco, porque a gente ainda tem muita notícia no programa de hoje. Dá uma olhada no susto que aconteceu em uma farmácia no centro de Guaíba, região metropolitana aqui da capital, ontem. Um carro perdeu o controle e invadiu a farmácia. O caso aconteceu durante a noite, enquanto o estabelecimento ainda estava funcionando. Olha só a imagem mais uma vez. Felizmente não tinha ninguém na entrada da farmácia, onde o carro invadiu, e ninguém se machucou. Não é uma cena inédita, né, Bruna? Já vimos ocorrências parecidas. Às vezes o profissional ali que está na condução... Nossa, foi forte a batida. Foi forte, imagina, veio destruindo tudo, derrubando tudo que tinha pela frente. A gente deu uma sucessão de casos assim que aconteceram, Pinzon, mas faz no mês passado, no outro. Em fevereiro a gente estava junto. Exato, aqui, né? Que eram muitos carros também automáticos, né? Mas eu acho que não é esse caso. Nesse caso, eu acredito que não. Alguma coisa ali aconteceu, daqui a pouco enroscou o pé no pedal, não conseguiu parar e acabou invadindo ali a farmácia. Por sorte, ninguém ficou ferido também, né?
Mas se fosse uma oficina mecânica para fazer um conserto, mas era na farmácia. Será que foi comprar um shampoo Vivente que se atrapalhou aí com os pedais? Que bom que está todo mundo muito bem. O problema agora, ou a questão maior agora é recuperar os danos da vidraça e das mercadorias que ficaram espalhadas por ali. Mas a gente percebe que as pessoas descem, um susto muito grande, mas está tudo belezinha lá em Guaíba. Bruna. Agora eu vou trazer uma dica importante para você. Já pensou ter um cartão de débito para sua empresa fazer compras e pagamento pré-datados ou então parcelados? Bom, agora com o limite turbinado no cartão Banricompras Empresas, quem tem conta empresarial Banrisul aproveita o cartão como capital de giro, sem custos. É isso mesmo, não tem anuidade nem taxas. Mas a vantagem é dupla. Se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveita ainda mais, porque você também pode vender para cartões Banricompras Empresas na maquininha Vero. Ofereça para seus clientes as condições imbatíveis. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Dado o recado, Bruna, a gente vai seguir repercutindo ao longo do programa de hoje a morte do Papa Francisco, imagens dele ainda criança na sua juventude lá na Argentina. Logo na sequência, depois do intervalo, tem entrevista ao vivo e outras informações aqui do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Estamos de volta com o SBT Rio Grande e eu tenho um recado para você. Tá chegando mais uma chance de economizar de verdade aí na sua obra. É o Leva para Casa Redmac, uma promoção para quem gosta de descontos que fazem mesmo a diferença no bolso. E para começar, olha só essa oferta da Tintas Renner pintando por aqui. Tinta Recolor Pro Acetinado Branco, galão de 3 litros e 600 da Renner, só R$ 159,90 à vista. Tem também massa corrida, o balde de 16 litros Renner, R$ 119,90 à vista. É ou não é para levar tudo para casa? Então, gente, aproveita, porque é só até o dia 30 de abril. Faz o seguinte, acesse redmac.com.br, encontre a loja mais perto de ti e já garante as melhores ofertas da temporada. Leva para casa Redmac. Descontos que fazem a diferença, sabe onde? Na sua obra. Redmac. A gente é de casa. Faltando 5 minutos para a 1 da tarde, você está vendo imagens de uma investigação da Polícia Civil a respeito da atuação de um cirurgião plástico aqui em Porto Alegre. Um grupo de mulheres acusa Valentim Pisoni de não entregar os resultados prometidos e também de negligências nos cuidados pós-operatórios, Bruna. Mesmo com esses borrões aí, as imagens são fortes, chegam a embrulhar, gente. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul também abriu uma sindicância para apurar a conduta desse profissional. Nós ouvimos algumas dessas mulheres que contaram o drama que elas estão vivendo. Agora na reportagem. Sonhos que viraram pesadelos. Esse é o sentimento compartilhado por essas 3 mulheres que buscavam melhorar a autoestima. Quando procurou o médico Valentim Pisoni em 2023, a Graziele queria retirar gorduras e corrigir as mamas. Ela foi orientada a realizar 3 procedimentos. Na primeira consulta foi maravilhoso. Tudo que eu buscava, ele iria me entregar. Eu ainda amamentava quando eu procurei ele, então o meu problema seria rápido de solucionar, segundo ele. As cirurgias aconteceram em outubro daquele ano, mas o resultado não foi o esperado. O meu peito, principalmente, que ele está totalmente cedido, cedeu muito. É um peito como se eu não tivesse feito cirurgia plástica, entendeu? Passados alguns meses e depois de muitas queixas, o médico indicou um novo procedimento.
Mais uma vez veio a frustração. Eu fui para melhorar, né? E eu continuei com igual. E também os excessos de pele, excessos de gordura que não foi mexido, né? A Kathleen chegou até o profissional para corrigir o silicone que ela não havia gostado, de uma cirurgia com outro médico. Era a esperança de voltar a viver em harmonia com o corpo. Eu procurei esse cirurgião para renovar minha autoestima. Eu precisava fazer a troca das minhas próteses e realizar o sonho de fazer uma lipoaspiração e o enxerto nos glúteos para dar mais volume, né? Mesmo com um investimento de cerca de R$40 mil, a jovem de 25 anos sofre ao falar sobre o corpo que vê em frente ao espelho. Primeiro de tudo, a gente se programa por anos, juntando dinheiro de forma suada para conseguir realizar o sonho. E tu procura aquela pessoa, tu acha que vai ser aquela pessoa que tu vai conseguir suprir isso que tu almeja tanto, né? Para Paola, a indicação do médico foi realizar uma mastopexia e uma abdominoplastia, que são procedimentos para retirar excessos de pele. Mesmo com medo, confiou na palavra do profissional. Disse que no meu caso teria que ser uma mastopexia. E eu falei para ele, eu tive 3 cesarianas. Então, para mim, cicatriz é uma coisa meia... Como é que eu posso te dizer? Eu tinha um pouco de trauma. E ele disse que iria usar a menor cicatriz possível. Então, quando eu cheguei na consulta, ele, mesmo ela sendo breve, ele foi bem direto do que ele poderia fazer, o que ele poderia entregar. Em momento algum, ele colocou nenhuma dificuldade em entregar o meu resultado. As fotos da Paola mostram cicatrizes enormes e o seio sem a estrutura desejada, mesmo após 2 procedimentos. A barriga ainda com a mesma gordura que tinha antes da cirurgia. Quando ele me submeteu a um retoque, no qual ele disse que ia tentar, mas o meu caso era muito complicado. Que ele fez um novo procedimento, que ele fez a correção da diástase e me deixou ainda pior. Gente, eu não estou falando de uma bolinha na barriga, eu não estou falando de um peitinho caído. Ele me deixou totalmente horrorosa. Eu tô horrível com o meu corpo. O grupo de 7 mulheres que procurou a polícia se encontrou através de relatos nas redes sociais. Todas elas fizeram os procedimentos com esse cirurgião plástico e depois, orientadas por ele, realizaram novas operações para corrigir o que já tinha sido feito. Ainda assim, nenhuma saiu satisfeita. Além disso, elas relatam negligência no pós-operatório. Depois dos procedimentos, o médico teria deixado de prestar a assistência necessária. Muda totalmente. Quando começa a reclamação, o tratamento já muda, né? Então já começa a culpa. É o teu corpo. Não, mas é porque o teu corpo é assim. É porque a tua genética é assim. Então a gente sai mais frustrada ainda, né? Então tu pensa, eu não tenho um corpo ideal para fazer uma cirurgia plástica? O tratamento já muda completamente. As advogadas que representam o grupo explicam que procuraram a clínica do cirurgião para tentar um acordo pelos danos causados às clientes. A ideia era evitar a exposição das mulheres. Por 2 vezes fomos negligenciadas também, né? Não fomos respondidas até que emitimos uma notificação extrajudicial e aí sim, de fato, houve uma negativa formal por parte da equipe jurídica dele, dizendo que qualquer discussão a respeito desse resultado só seria feito judicialmente. O grupo, então, procurou a polícia, que abriu um inquérito para investigar o caso. Ainda é uma coisa que a gente fala quando a gente precisa, ou a gente desabafa entre nós mesmas, né? Mas não é ainda uma coisa que eu me sinto à vontade para ter que estar lidando no meu dia a dia. Porque tu já tem que lidar com essas consequências que ficaram no teu corpo. Exatamente. Tu já olha todos os dias aquilo e ainda tem que estar falando daquilo todos os dias, não tem como. Nós tentamos contato com a defesa do médico Valentim Pisoni, mas não tivemos retorno. Perdão, Bruna, eu te cortei, mas... Não, eu ia dizer, nossa, né? Ao mesmo tempo, eu só estava expressando aí minha indignação. As imagens são muito fortes e os relatos das gurias também. É uma situação muito complicada, a gente mexe demais com a autoestima de mulheres, mexe demais também com a saúde de todas elas. A gente sabe que muitas cirurgias são por questões estéticas, outras são por realmente
precisão, mas em todos os casos elas devem ser levadas com muita seriedade, porque ninguém se submete a um procedimento para ficar pior, né? O mínimo que se quer é uma situação de um atendimento digno, de qualidade e que se tenha o resultado esperado, combinado. E isso que a gente está vendo aqui é de uma negligência enorme. Essas mulheres que estão sofrendo, que tiveram seus corpos realmente deformados em algumas situações por um procedimento que era para melhorar uma situação. Então a gente entende completamente a situação que elas estão vivendo, a indignação, e realmente fica acompanhando para que esse médico, né, se pronuncie, seja responsabilizado por esses casos. É uma situação realmente muito triste, porque é o dia a dia, né? É se olhar no espelho, Pinzon, e ver as marcas, é sentir essas marcas, essas dores que são físicas e que são também muito psicológicas. Bom, uma sindicância está em andamento no Conselho, uma investigação na Polícia Civil, e agradecemos às vítimas que acreditaram no jornalismo do SBT em expor aí toda essa situação, esse momento delicado da vida delas e que estão enfrentando, e estão também tentando de alguma forma alertar as autoridades e também as mulheres que procuram algum procedimento médico em relação a cirurgias plásticas e que entendam, que encontrem o melhor profissional para realizar esse momento que é tão importante na vida dessas mulheres, que, como você bem disse, Bruna, às vezes por questões estéticas ou até mesmo funcionais, exatamente, que precisam fazer algum tipo de procedimento estético por uma questão de qualidade de vida. Nessa segunda-feira, feriado de Tiradentes, fim de um feriadão de Páscoa, nós estamos com muitas notícias difíceis, pesadas, mas tentando fazer aquele contraponto, né? Trazendo também outras informações mais leves para vocês, porque afinal muitas pessoas curtiram esse feriadão de Páscoa junto com suas famílias, com as pessoas que elas amam, e por isso nós queremos falar agora um pouquinho, gente, sobre justamente esse domingo de Páscoa que atraiu muitos visitantes e turistas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e até do Brasil, de outras partes aí, de outros estados brasileiros que estiveram presentes. Sabe aonde? Aí onde vocês estavam vendo nessas imagens maravilhosas, no complexo do Cristo Protetor e Encantado, no coração do Vale do Taquari. Coisa mais linda, Pinzon. Pois é, Bruna, as imagens já mostram a manhã ensolarada e de clima ameno que favoreceu a espiritualidade, reunindo fiéis para a tradicional missa de Páscoa celebrada pelo padre Genuir Pietà, capelão da Capela Scalabrini, localizada dentro do complexo religioso. Olha só, cheio de gente, entre orações, fotos e também contemplação dessa paisagem linda, o público aproveitou o feriado para vivenciar esses momentos de fé e admiração diante da maior estátua de Jesus do Brasil e uma também das maiores do mundo. Esse novo símbolo, esse novo lugar religioso que passa a ser um dos cartões postais também agora do Rio Grande do Sul, né? Dia Encantado, que vai receber turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. Um lugar que eu estou ansiosa para conhecer e que só de ver as imagens já me emociona bastante. Conheço o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, agora quero conhecer o Cristo Protetor, que é ainda maior, que é nosso, que está aqui pertinho e já nos enche de orgulho. Me chamou a atenção na imagem lá daquela capela toda envidraçada, Bruna, um banner, um painel com a foto do Papa Francisco, que faleceu hoje, e a foto dele abençoando a mão direita, um pedaço da mão direita antes da construção, esse pedaço da mão do Cristo que foi levada ao Vaticano para o Papa abençoar, e essa imagem belíssima lá do Vale do Taquari, todo harmonizado, e olha a multidão de pessoas aos pés do Cristo Protetor. Bruna. Bom, e a gente segue falando sobre a morte do Papa Francisco nesta madrugada que aconteceu no Vaticano. O repórter Matheus Valêncio está nesse momento com o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, que foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco no final do ano passado. Boa tarde, Matheus. Pode trazer as informações para a gente. Boa tarde.
Oi, Bruna, Pinzon, boa tarde a vocês e a todos que acompanham o SBT Rio Grande. Sim, a gente está aqui na Cúria Metropolitana, ao lado da Catedral da capital gaúcha, lugar bastante famoso, lugar de fé e devoção, né, que representa toda essa situação de despedida hoje do Papa Francisco, este argentino chamado de Jorge Mário Bergoglio, que nos últimos 12 anos, então, foi o Papa e comandou a Igreja Católica ao redor do mundo, claro, retornando à fé de todos aí num momento principalmente onde ele assumiu em que a igreja era muito questionada e estava perdendo muitos fiéis. O Papa Francisco conseguiu agregar a todos ao redor do mundo, sendo também um Papa bastante progressista nas suas causas. A gente veio então conversar aqui com o Dom Jaime Spengler, ele que agora é cardeal, pode inclusive participar do próximo conclave, esse período de escolha do próximo Papa, né? E Dom Jaime Spengler, o senhor aqui como representante em Porto Alegre, arcebispo de Porto Alegre, como é que foi receber essa notícia e qual o próximo passo de alguém agora que faz parte do colegiado? Bem-vindo ao SBT Rio Grande. Se a certeza da morte nos entristece, a fé na ressurreição nos anima. E foi com esse sentimento que nós recebemos a notícia do falecimento do Papa Francisco nesta manhã em Roma. Ontem nós o vimos ainda na Praça de São Pedro, saudando as pessoas que ali se encontravam para as festividades de Páscoa. Depois ainda fez um giro na praça. Eu não vi esse giro, mas é informação que nos deram, né? Um sinal, eu diria assim, de proximidade que marcou estes anos do seu ministério e quase como que um ato de despedida. Um homem de relevância não só para a comunidade eclesial, mas certamente também no âmbito da geopolítica internacional. Ele soube, ao longo destes anos, levar adiante o debate em torno de temas candentes e desafiadores que diz respeito a toda a convivência numa sociedade democrática. E Dom Jaime Spengler, a partir de agora, quais os próximos passos para o senhor, que faz parte do colegiado agora? O senhor já tem uma previsão de viagem até o Vaticano? Segundo informações que foram divulgadas há pouco pela sala de imprensa do Vaticano, a salma pode ser exposta provavelmente já a partir de quarta-feira de manhã na Basílica de São Pedro. Isso significa que em poucos dias teremos os funerais. E a data do futuro conclave ainda não foi estabelecida, mas eu imagino nas próximas semanas. Vejamos, estamos aguardando as orientações e indicações da Santa Sé. O senhor deve viajar já amanhã? Provavelmente amanhã à tarde eu viajo para Roma. Perfeito. Fica a nossa homenagem, a nossa despedida ao Papa Francisco, aqui na representação do Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre. Bruna, Pinzon. Mateus, a gente, obviamente, estamos todos tristes com a partida do Papa Francisco, mas agora, falando um pouco sobre o próximo conclave, a gente fica também com algumas dúvidas. Foram 12 anos que o Papa Francisco esteve à frente da Igreja Católica, liderando, né? E agora surgem várias especulações de novos possíveis nomes. A gente tem o nosso cardeal, que você está ao lado dele, né? A gente gostaria de saber como é que é feita essa escolha e essa movimentação dos próximos nomes. Se Dom Jaime Spengler poderia nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse processo. Claro. Dom Jaime Spengler, a Bruna lá dos estúdios do SBT Rio Grande, pergunta sobre as dúvidas que sempre surgem a partir desse momento, esse período do conclave, né, da escolha do próximo representante máximo da Igreja Católica. O senhor agora, como cardeal, também está entre os 8 brasileiros que podem ser escolhidos como novo Papa. Lembrando que na época que o Papa Francisco, o Jorge Mário Bergoglio, foi escolhido, ele não era um dos mais indicados, pelo menos ali na questão das apostas feitas, né, de quem poderia assumir o papado, mas acabou sendo o escolhido. O senhor sabe, tem algum nome em mente? O senhor acha que algum brasileiro, como o senhor, pode realmente assumir esse momento? Qualquer um dos membros do colégio pode ser escolhido para esse serviço em prol de toda a igreja. Um nome nesse momento realmente não temos, até porque
a escolha não se orienta por critérios, eu diria assim, políticos internos, né? A escolha para nós, ela se realiza sempre num espaço, num tempo de reflexão, de oração, de diálogo, e nós cremos que é o Espírito de Deus que aponta, por assim dizer, ou que indica qual o melhor tipo humano à altura dos desafios do tempo presente. E eu creio que é esse o trabalho que nós deveremos desenvolver quando da celebração do próximo conclave. E quem ou quantos podem votar nesse período do conclave? Como é que funciona a partir de agora? Até recentemente havia uma norma que dizia que o colégio tinha 120 eleitores. Verdade é que atualmente o colégio conta com, se eu não me engano, não tenho a certeza absoluta, 146 ou 148 cardeais são aptos a votar no próximo conclave, porque estão abaixo dos 80 anos, data limite para alguém participar de uma escolha como esta. E somente os cardeais podem ser eleitos, padre? Teoricamente, qualquer batizado poderia ser eleito para este serviço. Verdade é que a praxe recente da Igreja reserva, por assim dizer, esta escolha para um dos membros do Colégio Cardinalício. Perfeito, obrigado ao Dom Jaime Spengler por explicar um pouco desse processo, né, Bruna e Pinzon. Claro que a gente vai voltar nesse assunto ao longo das próximas semanas, quando o conclave realmente, de fato, iniciar, mas primeiro a gente vai levando sempre as informações sobre as despedidas que ficam do Papa Francisco, onde, conforme já adiantou aqui o Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, deve haver essa homenagem na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, na próxima quarta-feira. Pinzon, Bruna. Muito obrigado, Matheus Valêncio, ao Dom Jaime também por conversar conosco aqui no SBT Rio Grande, às vésperas de embarcar para o Vaticano. Ele deve embarcar amanhã à tarde. Obrigado, Valêncio, pelas suas informações. Arcebispo metropolitano de Porto Alegre, natural de Santa Catarina, e que no último mês de dezembro de 2024 esteve reunido com o Papa Francisco lá no Vaticano. Bruna. Recentemente, né, esteve com o Papa Francisco, teve essa oportunidade de conhecer o Papa de pertinho. Todos que tiveram, né, esse momento especial junto ao Papa relataram sobre a sua simplicidade, sobre a sua serenidade. Então, hoje sim é um dia de despedidas e também de homenagens. Então vamos ver mais algumas das mensagens que vocês estão nos mandando, se tem referência à morte do Papa também, como o Fabiano de Viamão, que mandou o seguinte: bom dia, Pinzon e Bruna. Sinto muito pela morte do nosso Papa. Um abraço para todos, Fabiano de Viamão. Obrigado, Fabiano, pela sua participação. Temos mais mensagens aqui na tela, como a Janete de Vacaria. Estamos entristecidos com a morte do Papa Francisco, um ser humano íntegro, simples e humilde. Bom, essa é a última participação dos nossos telespectadores aqui no SBT Rio Grande desta segunda-feira. Uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira com os assuntos aqui do Rio Grande do Sul, mas também com as repercussões da morte do Papa Francisco. Bruna. E é claro que vocês vão acompanhar mais sobre esse assunto ao longo da programação do SBT e também no Tá Na Hora Rio Grande. Mas agora, eu e o Pinzon vamos nos despedindo aqui do SBT Rio Grande, passando a bola para o Jeremias Werneck do SBT Esportes RS, que também vai falar sobre a relação do Papa com o futebol e repercutir também o Grenal do fim de semana. Tem muito assunto. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Para quem está de feriado, ainda um bom feriado. Beijo grande e até amanhã. A gente volta a se encontrar, eu e você, às 6h30 da tarde no Tá Na Hora Rio Grande. Agora é tudo com ele, Jeremias Werneck e o SBT Esportes RS. Valeu, tchau. Parceria Pinzon. Obrigado, Bruno. Tchau, tchau, gente. Tchau.